Hello, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pod Teacher aqui da nossa temporada. A gente já teve o primeiro episódio com a Nicole, contando a parte boa da história dela, que a gente terminou lá na temporada anterior, e a gente teve também o episódio da Bia. Se você ainda não assistiu esses dois episódios, eu vou deixar eles linkados aqui também. Nesse terceiro episódio, a gente tem aqui o Vitor. É raro a gente ter meninos aqui no Pod Teacher, viu, Vitor? Você é Sim, um dos primeiros. Na verdade, a gente já teve uns outros, mas assim, nessa temporada você vai ser o único, inclusive, já dando spoiler. Seja muito bem-vindo. Obrigada por você ter obrigado. aceitado participar. Fico muito feliz. Inclusive, o Vitor, ele foi o Smart Teacher do mês passado. A gente tem os Smart Teachers que são o teacher que mais contribuiu com a comunidade, né? E o Vitor, ele tem uma contribuição considerável com a trilha. E aí, ele veio participar para contar para vocês um pouco da história dele aqui também. Até para inspirar uns teachers homens, né, Vitor? A gente tá precisando de mais representatividade aqui. É verdade. Vitor, conta aqui pra mim, como é que você começou a sua jornada com o inglês em si? Cara, com inglês, quando eu era mais novo, eu jogava joguinho, essas coisas assim, em inglês, pegava umas coisinhas bem pouco, mas minha mãe, uma época, me matriculou em cursinho, eu fiquei um semestre no cursinho, mas assim, a professora foi muito boa, trabalhei com ela depois, inclusive, mas não era aquilo, né? Aí, quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu comecei a participar de um projeto aqui na minha cidade, voltado para estrangeiros. E aí, a gente tinha encontros 2 vezes por semana, e eu não falava inglês, mas eu comecei a estudar. Hoje Pra em dia eu você entendo. conversar com eles? Sim. Mas um projeto de, como assim um projeto? Era de idiomas? Era religioso, entendeu? Ah, Era um projeto religioso que a gente tinha de falar com essas pessoas no idioma delas. Tinha um espanhol e aí tinha um inglês que, assim, todo mundo que não falava espanhol a gente atingia. E aí hoje em dia eu entendo que por causa do meu TDAH, eu tive um hiperfoco no inglês. Porque eu só assistia coisa em inglês, eu só ouvia coisa em inglês. Sábado eu acordava 8 horas da manhã, estudava inglês até 3 horas da tarde. meu Deus do céu. Com Sim, meio 13 doido. anos? 13 E para 14. a criança tudo lá da cidade querendo, sei lá, o que que a gente fazia na cidade, que eu já nem lembro mais como é que era a vida na Aham. internet. E eu, sei lá, estudando inglês. Não me Dando inglês atrapalhe, igual um dá louco. licença. Igual Esperando o um fim de louco. semana, ansioso para estudar. Totalmente Tá desregulado. vendo, gente? Os professores, eles são desregulados de natureza, tá? Tem que Todos. ser. Não tem um Tem que que ser. bate bem da cabeça. Se bater bem, não dura muito na profissão, não. Aquelas. Né? Mas, e Aí aí, aprendi. e a sua Aprendi assim. família? Sua família, tipo, todo mundo fala? Ninguém Não, fala? ninguém fala inglês. Minha mãe está estudando comigo agora. Começou em novembro. Que Mas gracinha. ninguém na minha família estuda inglês. Eu venho de uma família de professores, o que é comum também. Minha mãe é professora, minha tia é professora, meu pai tinha cantina numa escola. Hum, Então, eu sempre estive no meio da educação, mas ninguém na minha família fala inglês. Não é parte da minha família, questão de inglês assim. Todo mundo comerciante ou concursado. e eles Nunca foi ficaram muito na orgulhosos minha família. de ver você estudando. Eles tinham orgulho de falar que você estava estudando inglês. Sim. Sim. Foi por causa da minha mãe, inclusive. Eu tava de férias, acho que em dezembro, assim. Aí ela falou assim: vai lá, ver como que é, ver se você gosta. Aí eu fui, gostei, comecei a participar, e aí fiquei até hoje. Nossa, Deus, legal. E como que você começou a dar aula? Eu sou técnico em eletrônica. Eu moro em Macaé, no interior do Rio, que é a capital nacional do petróleo. Hum. Todo mundo aqui ou quer trabalhar na Petrobras, ou trabalha nas terceirizadas da Petrobras, ou vende comida para quem trabalha lá, ou trabalha na casa de quem trabalha lá. Então a economia da cidade é 90% isso. E aí, no IFE aqui da minha cidade, eu passei na prova, fiz o curso de eletrônica. No último ano, comecei a fazer estágio numa multinacional. Tudo certo para ser contratado. Veio uma crise horrível em 2014, 2015, Pera, no então, Brasil e no petróleo especificamente. o seu objetivo era que você trabalhar com o quê? Era continuar sendo técnico em eletrônica, trabalhar embarcado, ou então trabalhar na base fazendo manutenção. A Porque empresa que eu você, trabalhava, pode falar. você também queria trabalhar com a Sim, era o que eu. questão do Tanto que petróleo eu, em volta. tanto que eu fiz a prova, passei no IFE, fazia estágio. A empresa que eu trabalhava, ela trabalhava com um equipamento chamado ROV, que são submarinos que usam para fazer manutenção debaixo da água lá, logicamente. E a empresa trabalhava com isso, manutenção e mais para frente ser piloto mesmo, embarcar e controlar os submarinozinhos. Meu Deus. Aí Nossa. veio essa crise doida. Ai, meu Deus, me dá até ansiedade
pensar nisso. Eu falei que o dia que eu acho que na vida, eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, que eu acho que na vida passada eu morri afogada. O medo que eu tenho de água não tem explicação, Vitor. Gente, todo mundo tá falando sério. Eu tenho certeza que eu morri afogada. Porque o medo que eu tenho de água não é justificável. Eu não consigo ficar numa piscina e me abaixar lá dentro, que eu tenho medo de morrer. Que Tô loucura. entendendo? Juro pra vocês, quando eu era criança, eu tinha medo de tomar banho, porque eu achava que eu ia morrer afogada tomando banho. Tipo, eu tinha que tomar banho de olho aberto. Meu Gente, Deus do como uma céu. criança é doida, né? Todo santo dia eu saía do banho com o olho tudo vermelho, tudo inchado, porque eu deixava cair sabão, porque eu não conseguia fechar o olho nem pra lavar a shampoo. De O, tanto medo me- que eu tinha. Você o falou meme do submarino, eu fiquei mineiro. nervosa. Tá O entendendo? meme do mineiro que chega na praia e fala: Uau, é grande, né? Pra você era correndo. Eu saí o mais longe que eu pudesse dela. Gente, eu tenho muito medo de água. E, tipo, você falou submarino, eu comecei a imaginar um submarino. Não, mas fica fora, não fica lá Juro. dentro, não. A gente fica lá em cima, só controlando. É um veículo operado remotamente. Ai, que É chique. maneiro. Mesmo assim, ele conserta um negócio? É porque eu vou te mandar depois umas fotos. Mas é assim, a gente desce ele lá na plataforma, na embarcação que for. O piloto controla ele no joystickzinho, igual uma sala de controle imensa, mas controle no joystick. E ele tem as ferramentinhas para você apertar alguma coisa ou então soltar alguma coisa. No Vamos passado decidir. era muito feito por mergulhador, só que é Ah, uma profissão muito perigosa. claro, morrer afogado, tá maluco? Aí, Não, não é ó, só por isso, faz mal pra ah, cabeça. passei oxigênio muito tempo. Mergulhador se aposenta com metade do tempo. Ah, não sabia? Que Então, loucura. aí, tudo que pode ser feito roboticamente é feito roboticamente para não ter mergulhador. Engraçado, eu não Diminui o tinha nem risco. entendido, antes de você explicar, eu não tinha nem conseguido entender qual que era a conexão do curso que você fez com isso, mas agora faz todo sentido. Sim, Realmente deve ser uma cidade que vive. É uma cidade de quantos habitantes? 200 e poucos mil. Ah, então vive em torno disso mesmo. Vive em Sim, torno Como que chama isso, gente? Do a povo. economia da cidade é um polo. Tanto que, por exemplo, tem uma feira da área que agora está acontecendo no Rio, porque o lugar que a gente faz aqui em Macaé está em obra. Mas a Feira Brasil Offshore ela é feita aqui em Macaé, no Legal. interior do estado, porque o polo é aqui. Entendi. Deve ter muito petróleo, coisa assim. Sim. E aí você tava lá Aí eu no. tava lá, veio essa crise doida em 2014, um monte de gente sendo mandada embora, a empresa que eu trabalhava fechou, fechou não, a base fechou e a galera foi pra Niterói, que já tinha uma base lá. Aí na época o meu coordenador me chamou, perguntou se eu queria ir, eu falei, cara, acabado de fazer 18 anos, estava terminando o ensino médio, conversei com os meus pais, e assim, a gente viu que eu sei que eu não tinha maturidade pra morar sozinho numa outra cidade, ganhando bem, e eu sei que não ia ser legal pra mim. Aí eu tinha um colega que dava aula numa franquia, ele me arrumou uma entrevista, comecei a dar aula lá. Foi assim, do nada. Foi assim, eu tava no. Foi novembro para dezembro, eu tava terminando o estágio, aí conversei com a galera lá, eles me deram férias para fazer o treinamento, passei no treinamento, e em janeiro eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula. Que isso? Então você já saiu do ensino médio empregado. Sim, Você nunca chegou a atuar, então, na área do curso que você fez? só no estágio, só no. Assim, e o meu estágio foi bom porque foi realmente mão na massa. Tinha muita gente que fazia estágio, e ficava muito no administrativo. Eu não, meu estágio foi fazendo manutenção nas coisas. Como eu era o único que falava inglês, era uma equipe um pouco mais velha, eles eram muito capacitados tecnicamente, mas eles não falavam inglês. Então, muitas vezes eu tinha que traduzir documento, às vezes eu tinha que ligar para. Tinha uma empresa específica na Noruega que eu fiquei assim meses tratando coisa com eles, porque a gente tinha um equipamento que não funcionava e a gente tinha que botar para funcionar. E aí eu ligava, mandava mensagem, mandava e-mail, e ficava em contato com eles para a gente tentar consertar aquele equipamento e pôr para jogo. Caraca, legal, maneiro. Era legal mesmo. Era tipo assim, o mais novo, mas o respeitado, né? O necessário ali. Ai, Gosto, sim, adoro. era uma sensação boa. Isso em inglês E, não fazia, né? gente, o inglês ele traz oportunidades, né, que às vezes a gente nem pensa. Coisas assim, igual um dia desses, um dia não, acho que tem mais de um ano. Eu tava em casa e aí um amigo falou assim: Ah, a gente tava tentando te chamar, a gente tava precisando de você. Aí eu, quem é a gente? O que que você estava precisando? Aí ele, ah, não, é que aqui no. Ele trabalhava num CrossFit que fica aqui perto da minha casa. Ele, ah, aqui no CrossFit apareceu um casal francês e ninguém consegue conversar com eles. E aí eu fiquei tipo assim, tá, mas você sabe que eu falo inglês, né? Ele falou assim: não, mas se você tentar arranhar pelo menos, eles vão conseguir te responder. Aí ele não tá entendendo nada. E aí Aham.
assim, o que que vocês fizeram? No fim das contas, ele, não, eles treinaram do jeito que eles quiseram, a gente ficou olhando, porque não tinha como conversar com eles. Que Pleno doideira. 2024. Isso foi ano passado? Pleno Uhum. 2024. E eu fiquei pensando, gente do céu, essa galera, tipo, até hoje não acordou que tem, sei lá, um GPT pra ajudar, um Google Tradutor. Não, não acordou. E eles lembraram de mim. E, tipo, eu falo inglês, eu não falo francês. Você fala alguma coisa além do português, era você. Já era eu a referência ali. Então, realmente, a gente não para pra pensar no quanto de outras coisas existem em volta daquilo, né? A gente só Sim. pensa quando surge essa demanda. E, enfim, aí você começou a dar aula, então, tipo, meio que você caiu de paraquedas, né? Porque não era exatamente aquilo ali que você tava querendo fazer. Não Não era seu era nem formato. um pouco o que eu queria fazer. E como que você foi? Contrariado? Cara, eu. Estamos falando de qual ano isso? 2015. Foi quando eu entrei na faculdade. 2015. Fez 10 anos agora. Foi quando eu entrei na faculdade, 2015, o mesmo ano. Foi. Eu fui assim, contrariado, fui procurando emprego, continuei muito tempo mandando currículo e tal. Só que tava todo mundo numa crise ferrada. Então, assim, tinha engenheiro sendo contratado como técnico, técnico sendo contratado como estagiário. E aí eu, que não tinha experiência nenhuma, Não tinha vaga? eu nunca, depois daquilo ali, eu nunca fui chamado nem para uma entrevista na área. Eu fiquei um tempão tentando, mas nunca rolou. Mas você sabe, né? Aqui no Podcast a gente fala sempre, se a educação te pegou, meu filho, Não tem pra esquece. onde correr. Gente, se você tá ouvindo isso aqui, você ainda não deu aula, você tá pensando, eu vou te falar uma. Olha, presta atenção. Você dá uma aula, acabou. Acabou. Você oficialmente professor, você vai tentar sair e ele vai te puxar de volta. Ele vai te E puxar de eu, volta. e eu Tem um posso monte falar isso de gente que assim fala isso. com propriedade, porque nessa primeira empresa que eu fiquei tipo uns 60 dias mais ou menos. O dia que eu fui mandado embora foi um dos dias mais felizes da minha vida. Por quê? Porque o local era ótimo, as pessoas eram incríveis. O meu coordenador lá, eu até hoje, quando encontro ele na rua, abraço ele, agradeço ele. Mas eu não me encaixei naquela metodologia, era muito cansativo. Eu me sentia pressionado o tempo todo. E não era nem pressionado pelas pessoas, era por mim mesmo. Eu sabia que eu estava fazendo um trabalho péssimo, eles tentaram me ajudar, não rolou. E ainda assim eu continuei na profissão. Você acha que, tipo assim, o trabalho tava péssimo porque a metodologia não tava te ajudando a fazer aqueles alunos entenderem? O que que acontece? Era uma metodologia baseada em repetição. Então a Ai, gente só repetia o tempo todo, os alunos só repetiam o tempo todo. Não tinha nenhum momento de nenhuma outra conversa que não fosse repetindo ou então transformando as frases para afirmativas, negativas. E a gente tinha que ensinar assim. Eu sou muito justo, eu acho que funciona. Eu tenho pessoas que têm inglês maravilhoso. Eu conheço pessoas que têm um ótimo nível de inglês que aprenderam lá, mas não é para todo mundo. Para algumas não. pessoas funciona, para outras aquilo ali é uma tortura. Mas o E problema é que para você não mim, dando pratica. aula era uma tortura. Eu não eu sentia que eles não estavam entendendo, eu sentia que eu não estava ensinando, eu ficava frustrado, eu perdia horas preparando aula e não encaixava, não rolava. E o problema é que quando é franquia, eles precisam de um método fechado, senão não é replicável, né? Que tem que passar para várias outras Sim. filiais, então acaba sendo um negócio muito engessado e não tem aquela flexibilidade se o aluno precisa de outra coisa, é problema Não, dele. é aquilo Ele vai ali. ter que se adaptar ao que tem ali. É, eu sei bem porque Exato. eu já dei aula assim também e eu me sentia com essa mesma frustração. Então, deu 60 dias, você que pediu para sair. Não, eu fui demitido. Você foi demitido. Eu fui demitido. E eu agradeci o meu coordenador quando eu fui demitido. Eu virei e falei assim: não, eu entendo. Obrigado. Não, não tava rolando. E a sua família, como é que foi? Foi muito tranquilo, assim. Graças a Deus nessa época, minha família estava bem financeiramente, então isso não era um problema em nenhuma forma. Mas assim, eu já saí de lá e aí já procurei um outro lugar, que era uma escola basicamente de informática, mas que também tinha curso de inglês, mas eu era tipo um monitor. Eu Sei. fazia um warm-up ali com as crianças no começo, aí eles sentavam no computador, cada um assistia a sua aula individual, eu ajudava eles ali. E também era uma coisa assim, eles tinham vindo de um processo muito ruim, trocando um monte de vezes de professor, trocou de metodologia no meio, aquela coisa de criança que tá ali obrigada, porque o curso vai lá na escola deles, oferece um cupom, a mãe gosta, paga o curso. A maioria deles não queria estar lá, então também não era legal. Fiquei lá mais uns 2, 3 meses, e aí me chamaram para uma outra franquia. Quando você tava lá. É, Aí você trocou essa pela outra. aí eu troquei, aí eu saí da que eu tava, que não era nem carteira assinada nem nada. Aí fui pra essa outra franquia que eu fiquei 48 dias, eu acho. Eu Cara, lembro mas você porque assim, coleciona dias, né? Gente, o homem dos dias. Você ficou o quê?
60, 90, 48. Então, eu fiquei em 3 empregos, assim, em 3 escolas, eu acho que até agosto daquele ano, no total. Agosto ou setembro. E eu tinha passado por 3 escolas. E essa outra, por que que durou 48 dias? Cara, o dono da escola me conhece, inclusive, a gente é conhecido assim, a gente é do mesmo círculo. Espero que isso não chegue nele, mas se chegar também, eu falei isso pra ele lá na hora, então não tem problema. Mas o que aconteceu foi, o coordenador me deu 2 turmas no começo. Uma turma que usava o material mais difícil deles, que todos os professores reclamavam que era o material mais difícil da aula, e uma outra turma que no semestre anterior tinha trocado de professor 3 vezes, então estava super insatisfeita, era super difícil. Na primeira aula que eu entrei naquela turma, eles começaram a reclamar comigo do preço do material. Eu falei, gente, mas isso não é comigo, me desculpa, vamos tentar estudar. Então, assim, já começou assim, me deram duas Começar te turmas. testando, né? É. Eu não sei se me testando, eu não sei se foi por querer ou se foi só falta de sabedoria da parte do coordenador, não tem como eu julgar. Mas aí ele assistiu uma aula minha, viu que nessa turma difícil, da galera difícil, viu que não foi legal, me chamou, conversou, e aí a gente começou a preparar a aula junto, e aí o que que eu comecei a perceber? Eu preparava a aula de acordo com o manual lá da escola. Aí ele virava para mim e falava assim: não, essa atividade não é boa para fazer na aula. Pega essa atividade do dever de casa, faz na aula, e a atividade da aula você passa com o dever de casa. Só que ele estava na franquia há um tempão, É isso que eu ia falar, como é que ele queria que você adivinhasse isso? ele tinha esse macete, eu não tinha, cara, eu não tinha como saber disso. E aí eu fiquei acho que umas 2 semanas. Eu tinha aula na terça, eu ia lá pra segunda, a gente preparava a aula junto, eu dava aula na terça. Aí a gente fez isso uma semana. Na semana seguinte a mesma coisa, eu fui lá na segunda, dei aula na terça, fui lá na quarta, ele assistiu minha aula na quinta, ou foi na terça, um dos dois. E aí foi uma ótima aula. Ele falou depois que foi uma boa aula. Sexta-feira ele me chamou lá pra gente preparar a aula de sábado. Passei, vi que uma professora estava preparando a mesma aula que eu no sábado, achei esquisito, mas aí eu falei, ué, tá preparando a mesma aula que eu? Ela falou assim, o fulano me pediu pra preparar essa aula aqui pra gente dar um treinamento. Tranquilo. Entro na sala, tá ele e o dono da escola. Ah, porque a gente vai ter que te mandar embora, porque não sei o quê. Eu falei, mas como assim? A gente tem tido reclamação sua. Nessa época eu tinha o quê? Tinha acabado de fazer 19 anos, mas eu sempre fui bem abusado. Assim, eu não era de ficar quieto, não. Aí eu falei, mas como assim? Eu falei, ó, você me pediu pra melhorar. Você me deu umas dicas, me pediu pra melhorar. Eu melhorei? Ai, não sei, não sei o que. Eu falei, não, olha só. Você assistiu minha aula terça-feira. Como foi minha aula terça-feira? Ah, não, foi uma boa aula. Eu falei, então você tá falando que eu melhorei. Ah, tô. Então, beleza. Se vocês querem mandar embora, é uma grandíssima sacanagem que vocês estão fazendo aqui comigo. Porque você pediu pra melhorar, eu melhorei. Se você vai me mandar embora assim mesmo, a minha parte eu fiz. Aí, nisso, o coordenador teve que sair pra resolver um problema. Eu falei com o dono da escola, falei, cara, olha só. Vocês me deram as 2 turmas mais complicadas. Seu coordenador me deu as 2 turmas mais complicadas da escola para um professor que acabou de entrar. Ele me pediu para melhorar, ele me deu as dicas para melhorar, eu melhorei, eu dei aulas melhores e ainda assim vocês estão me mandando embora. Tudo bem, respeito, mas eu sei que a minha parte eu fiz. O que eu tinha que fazer estava feito. Nossa, mas isso é uma coisa que eu acho que a gente devia conversar, inclusive. Acho que eu nunca escutei ninguém falar sobre essas coisas. Sabe o que que é importante? Você conseguir, igual, da mesma forma que esse coordenador conseguia olhar para o material e falar, essa atividade é melhor na tarefa e essa outra é melhor na aula, a gente, como gestor escolar, a gente tem que ter essa noção de como dar feedback, como esperar que o colaborador consiga reagir a esse feedback Uhum. e continuar. Porque, gente, eu tô falando isso, inclusive a gente nunca trouxe esse assunto no podcast, é a primeira vez. Eu tenho muitos alunos lá na trilha que acaba que eles vão crescendo demais, aí eles contratam outros professores, essa coisa assim. E eu já vi isso acontecer demais. De chegar professor pra mim e falar assim: ah, Elisa, tá horrível, porque a fulaninha que eu contratei, ela não faz nada, ela não sei o que teve. Tinha uma menina específica que ela era da mentoria, ela falava: ah, porque eu só contrato gente ruim, porque elas nunca fazem nada, não sei o que, não sei o que. Se isso tá acontecendo, gente, não é culpa só do colaborador. Você não tá tendo uma boa gestão. Você Uhum. não tá conseguindo entender o que que tá faltando. Você não tá conseguindo passar pro colaborador o que tá faltando. E você não está esperando ele resolver, porque Uhum. isso também é uma questão. Sabe o que é o problema, Vitor? A gente tem mania de achar que a gente sabe exatamente o que tem que ser feito e que só daquela forma que a gente faz é a forma correta. E Eu aí tava a falando a outra mesma coisa pessoa esses dias. a outra pessoa não faz do jeito que a gente faria e a gente fica bravo. Ai, tá ruim, tá uma merda, não sei o que, aí já começa a reclamar. Só que, gente, nunca vai existir outro ser humano que faz nada igual a você. Você vai ser melhor na sua concepção. Sua aula vai ser melhor. Por quê? Tem mais tempo que você faz isso, você tem amor no que você tá fazendo. A outra pessoa não tem. Isso também é um ponto importante.
Essa foi por causa Você do dinheiro. É, pelo dinheiro. Você tem amor no que você tá fazendo e você tem apreço por aquele aluno, porque você também não quer perder esse aluno. Se o colaborador perdeu o aluno ou não, é problema seu, não dele. Então, muitas vezes, ele também não se importa com isso. E a gente tem que considerar todos esses fatores quando a gente tá pensando em gestão escolar. Então, Uhum. já uma dica, não vou nem entrar muito nesse assunto, mas uma dica para vocês aí que são professores, estão ouvindo a gente e estão querendo ter outros professores trabalhando junto, ó, quem avisa amigo é, tá? Eu já tive uma escola também. Quando você trabalha sozinho, você tem que aprender muita coisa. Além de dar aula, você tem que aprender, gestão financeira, marketing, administração, não sei o quê. Chatíssimo, sim, mas tem que aprender. Agora, meu querido, quando você contrata gente, piora, porque ainda você tem que aprender mais coisa ainda. E aí você tem que aprender gestão de pessoas, que é horrível. Você tem que aprender feedback, tudo isso. Então, estudem essa parte. Se vocês querem ter uma escola maior que tenha outros colaboradores, e estudem a parte contábil também, que também é uma parte importante. Isso que o coordenador fez com você foi simplesmente imaturidade do negócio. Tipo, ele não sabe atuar como coordenador. E aí, uma outra coisa, assim, para adicionar no que você falou lembrem-se que você usa aquele material há muito tempo. Então, você sabe de cabo a rabo, você olha aquela lição e ela vem toda prontinha na sua cabeça, os pontos de conversa, o que você vai perguntar para quem. O seu professor contratado não sabe. Mesmo que você escreva lá, faça um teacher's guide nessa atividade, você vai fazer isso, 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 isso. Às vezes, para ele, aquilo não vai ser óbvio. O óbvio precisa ser dito. Vai precisar falar para ele, olha, antes de dar aula, escuta o áudio da aula. Olha, você preparou a forma de explicar essa atividade para os seus alunos? Porque a gente, quando a gente está aprendendo a dar aula, a gente não pensa nisso. A gente vê a atividade, eu vou pedir para eles fazerem a atividade, mas como eu vou fazer essa atividade? Como eu vou pedir para eles? Eu vou pedir para eles escutarem o áudio. Sobre o que fala o áudio? Não sei. Eu cansei de entrar em aula sem fazer ideia do áudio que eu ia dar. Eu só tinha que saber que tinha o áudio, tinha a resposta, eu tinha que responder. Então, assim, é um monte de coisa É pequenininha tanta que a coisa. gente tem que passar para um outro professor e que se a gente não tem isso muito estruturado, porque é o meu caso, as minhas aulas até 3 meses atrás, elas não eram estruturadas. Eu dava só aula particular, então eu pegava aquele aluno, dava uma coisa específica para ele. E aí quando você fala assim, não, vou abrir uma turma, tem que ter uma sequência, tem que ter uma estrutura. Eu vou dar aula numa turma e o outro professor vai dar aula na outra. Então a gente tem que dar a mesma lição no mesmo dia, do mesmo jeito. E se a gente não está estruturado desse jeito, não tem como a gente pedir para uma pessoa seguir a nossa estrutura inexistente. Exatamente. Nossa, pegou exatamente no ponto. Inclusive, foi uma coisa que eu falei muito com a Nicole, né? No pod teacher dela também, que a Nicole também, ela tirou um ano inteiro, pra fazer só a parte pedagógica da escola dela. Arrasou. E parece absurdo pra quem escuta, mas, gente, vocês não têm noção do É nível pouco, de é organização daquela pouco. mulher. Cara, não, gente, a Nicole, ela é assim, eu nunca conheci alguém daquele jeito, só eu. Eu era assim, só que hoje já não sou mais. Ela é minuciosa, entendeu? Tudo que ela faz ali tá estruturado, categorizado e planejado e não sei o que, ela tem Que tudo. lindo. E lindo, mas um ano inteiro fazendo. Foi muita resiliência, tá? Porque eu tenho certeza que ela pensou em desistir várias vezes. A questão é que a gente tem que também considerar isso que você falou, importantíssimo. Que quando a gente tá se tratando de uma escola, existe uma estrutura dessa questão de, as turmas precisam andar juntas, eu preciso saber, por exemplo, sequência didática, né? Que eu vou ensinar depois, o que vai vir depois, não sei o que lá. Tudo dentro desse semestre. E isso tem que ser estruturado, gente, antes. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Dar aula não é brincadeira. Não é brincadeira. Ter uma escola não é brincadeira. Ultimamente, eu ando me deparando muito com pessoas que chegam no meu direct e eu fico até um pouco preocupada. Falando assim, tal, eu gostei disso aqui. Trabalho com uma coisa, nada a ver, aleatória. E eu quero muito dar aula porque eu vi que é fácil. Então, eu vou abrir uma escola e aí eu vou. É só contratar outros professores e vão trabalhar comigo. Galera, tem muitas etapas aqui, ó. Vai dar na E cara deixa dessa pessoa. Não, não é uma pessoa só. Se eu te mostrasse todas. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Que agora é pessoal minha, que eu que penso isso, tá? Não em termos de Elisa Marques. Elisa. Ontem eu fui a uma hamburgueria com o meu irmão e meu marido. A gente foi comemorar o lançamento e tal. E aí tinha um rodízio de mini hambúrguer. Vitor, tava lotado. Tem tudo Lotado. pra dar Não tinha errado. onde sentar. Tem tudo pra É. dar errado. Rodízio de mini hambúrguer, né? Aí era um monte de molho, um monte de batata, não sei o quê, um monte de trem. Lotado. A dona do lugar estava sentada lá fora, conversando com uma amiguinha dela, enquanto essa menina sozinha estava responsável por anotar todos os pedidos, por trazer todos os pedidos, por ficar no caixa. E assim, é um rodízio, Vitor. O rodízio é difícil, gente. Tem que passar o negócio o tempo Loucura. inteiro. E era rodízio que ainda tinha refrigerante junto, batata junto. Meu irmão pediu, toda hora ele pedia refri, a moça esquecia porque ela tava ocupada fazendo outra coisa. Tipo assim, ela botou a funcionária louca porque ela ficou sentada do lado de fora conversando com uma menina. O rodízio inteiro, a noite inteira, enquanto a gente tava lá. E eu achei um absurdo. Porque, gente,
Se você é dono de negócio, você tem que agir como um dono de negócio. Você não tem que fazer uma coisa. E sabe o que é isso? Mentalidade de cidade pequena. Cidade pequena que tem essa mentalidade, que as pessoas Aham. pensam que vou ter um negócio. Aí eu vou lá, contrato um monte de escravo pra trabalhar pra mim e eu fico aqui sentado ganhando dinheiro. Uhum. Isso não existe na vida real. Isso não existe na vida real. Você quer ter Se um alguém te restaurante, você falou tem que que saber é isso, cozinhar, você tem que saber contabilidade, você tem que saber servir, você tem que saber tudo. Você você conseguir pode não estar ajudar aquelas pessoas. executando. É, você pode não estar executando, mas você tem que saber. Minha mãe sempre Claro. falou isso. Você tem que saber alguma coisa antes de delegar. E eu odiava quando ela falava isso, porque ela falava sobre limpar a casa. Eu sempre odiei limpar a casa. Aí minha mãe ficava assim: como que você não vai limpar a casa, não vai aprender a limpar? Porque um dia você vai. Eu ficava assim: eu vou ter empregada. Bem egocêntrica, né? Bem pomposa. E aí minha mãe falava que o meu sonho era ter alguém pra limpar pra mim, porque eu realmente odeio limpar a casa. Aí minha mãe ficava assim: não, se você for contratar alguém e você não souber o que tem que fazer, a pessoa vai fazer errado e você nem vai saber. E eu ficava assim: tá doida? Que fazer errado? Hoje eu vejo isso. Hoje eu vejo que até pra limpar a casa eu preciso ver o que a pessoa tá fazendo pra saber se ela tá fazendo do jeito que eu quero que ela faça. Então, assim, gente, não fica achando que é esse mar de rosa lindo, maravilhoso. Vou contratar professores, eles vão dar essas aulas e eu não faço nada. Contrário, o seu trabalho vai ser maior. Você vai ganhar dinheiro porque você vai ganhar, né, sobre o que cada um deles rendeu, mas o seu trabalho também vai crescer, tá? Proporcionalmente, às vezes até mais, inclusive. Então, atenção, se você pensa em ter uma escola, se esse é um projeto seu, precisa estudar para isso, precisa ter outros tipos de skills que você não tem quando você é só um professor ou quando você é só um professor autônomo, tá? Existem muitas etapas em volta disso que é importante que a gente leve em consideração. Tá, por que a gente entrou nesse assunto? Eu já esqueci. Porque eu falei do coordenador que me deu as turmas difíceis e mandou embora. Com certeza esse coordenador, ele não foi instruído direito também como coordenador. Por quê? Em muitos momentos, esse mesmo cara deve estar começando na coordenação. Então ele também não deve ter entendido que tipo de turma que ele deixa para quem. Tinha um Uhum. coordenador na época que eu trabalhei no projeto de extensão da letras aqui da FCJ, que ele nunca dava turma iniciante para um professor que começou agora. E eu não entendia isso. Eu achava assim, que isso? Ele tem que dar a turma iniciante para quem começou agora e a turma avançada para quem já estava. Eu Não. concordo com Porque, ele. gente, turma iniciante é muito difícil de dar aula. Eles não têm muito vocabulário ainda. Então é difícil você explicar uma coisa em inglês se eles não estão entendendo nada do que você está falando. É Sim. difícil você fazer eles darem os primeiros passos. Os primeiros passos são muito mais difíceis do que a pessoa que já tá falando tudo, né? E aí eu não entendia isso na época. Ele entendia, e aí eu fui aprendendo com o tempo e tal, e as coisas foram caminhando. Mas são coisas pequenas que você só vai saber disso quando você passar por isso. E é normal você aprender no processo também. Então, sim, o máximo que a gente pudesse preparar, melhor. Mas tem muita coisa também que você só vai aprender tomando na cara. Acontece demais. Sim. Várias coisas na vida você vai apanhar pra você poder descobrir. Mas depois desse emprego caótico que você saiu em tão pouco tempo, o que que você fez? Isso tudo foi em 2015. Depois disso, eu dirigi Uber, eu fiz trabalho voluntário, fiquei 3 meses no interior do Amazonas, na verdade, no interior do Pará, Onde? numa cidade minúscula. O município que eu morava chamava Faro, no Pará, mas a Ah, gente resolvia tudo num município vizinho chamado Inhamundá, que era no Amazonas. A gente morava na divisa. eu morava em Era. Itaituba. Nem Pra conheço. lá de Miritituba, do lado de Miritituba, pra lá de Santarém, assim. É, a gente ficou depois. A gente ficou. A gente parou em Manaus, foi 24 horas de barco lá pra dentro. É, era 24 horas de barco da minha cidade também, que eu, inclusive era a parte que eu mais odiava. Eu sempre achava que eu ia morrer no caminho. Gente, era horrível. Meu Deus do Vida, céu, que eu trauma. prefiro 24 horas de barco do que 5 horas de Latam. Você tá. O Vitor, quê? Na rede, Vitor, o barco com ar-condicionado, aquele balancinho gostoso. O melhor vatapá da minha vida foi naquele barco. homem, você não tá entendendo. Eu pisava no barco, eu tinha certeza que eu ia morrer. Era desesperador do início ao fim. Eu passava mal. Gente, Da hora que. Gente, eu tinha pânico de estar no barco. Da hora que eu entrava até a hora que eu saía. E eu lembro de uma. E meus pais, eles costumavam comprar cabine. Só tinha 4 cabines, né, em cada uhum, barco. E meus sim. pais sempre conseguiam comprar uma cabine. Só que teve uma vez que minha família foi. Acho que meu avô, meu primo, não lembro mais alguém. E aí meu avô ficou nessa cabine. E aí eu tive que ficar numa das redes. E ainda tinha uma menininha lá que não tinha dinheiro e tal, não tinha nem rede. E aí ainda tive que dividir essa rede com uma menina. E foi a pior viagem da minha vida. E eu nunca vou esquecer essa viagem. A menina foi me chutando a viagem inteira. Foram 24 horas. E eu pensando só assim, gente, será que eu consigo chegar mesmo? Será que vai dar? E a sorte é que eu só fui e voltei. Tipo, eu só fui 2 vezes, voltei 2 vezes, né? Porque eu morei lá 2 anos só. Porque se eu tivesse que É, passar por isso hoje, eu não passava. só Não um dá. disclaimer aqui para quem não está familiarizado com a realidade. Lá dentro do Amazonas e do Pará, viajar de barco é igual a gente viaja de ônibus aqui
aqui no resto do Brasil. Igual você vai na rodoviária, pega um ônibus e vai pro Rio, vai para São Paulo, vai para qualquer lugar, lá é de barco, É sabe? de Todo barco. mundo sabe o dia, o barco tem o dia certo, o horário certo. Você paga o barco, pega o barco, entra, viaja normal. É E é o rede. E tem umas rede. redes penduradas. Rede de. Você leva sua rede, pendura sua rede, É. e aí Ou você você pode alugar uma rede viaja. do barco, mas é Ah, sempre não uma rede sabia. muito cara. E tem cabine, só que pelo menos na minha época só tinha sempre barco, tinha 4 cabines, eram 2 de cada Uhum, lado, e aí acabava muito rápido e custava bem sim. caro, né? E como é um Aí negócio dia a dia, você ficava na rede mesmo. Aí, Mas fiz isso. Meu pai tinha cantina numa escola, então eu fiquei muito tempo trabalhando lá também com ele. E você aí, parou assim, de tentar a escola, então. nunca mais dei aula. Eu me sentia mal. Não, eu não tinha gostado das experiências que eu tinha tido. De vez em quando, algum amigo meu, minha mãe mesmo, falava assim: pô, você já pensou em tentar dar aula? De repente, dar aula particular, dar aula para alguém? E eu não queria, não rolava, não era uma coisa que eu queria. Até 2017. Isso aí, em 2016. Não, desculpa. Foi em 2019, foi em 2019. Minha mãe Acho que passou, ela depois. tinha uma escola perto da minha casa. Minha mãe uma vez passou, viu que tinha uma plaquinha ali, me mandou foto, falou assim: ah, manda currículo. Isso foi finalzinho de 2018. Aí eu fui, mandei currículo, eles me chamaram, fizeram entrevista, assim, demoraram me chamar, chamaram, fizeram entrevista, me chamaram para o treinamento, e aí era aquela coisa de escola de inglês, né? É uma semana de treinamento, você não ganha nada. Se você quiser estar aqui, esteja. Se você não quiser, não esteja. Quando terminar o treinamento, a gente vê. E aí eu lembro, nessa época, eu dirigia Uber, com o carro dos meus pais. Meus pais tinham me emprestado o carro, eu tava namorando. E aí eu lembro que meu pai virou pra mim e falou assim: ah, você vai entrar nesse negócio de dar aula de inglês de novo? Tipo, já não viu que não dá certo, você vai continuar nessa? Eu, cara, vou. Porque na época eu precisava trabalhar, eu não estava confortável do jeito que eu estava. Eu lembro que a previsão de salário que me deram na época ela era mais ou menos uns R$ 1.600. E naquela época eu achava que era um salário bem bom. Aí fui, fiz o treinamento, fui muito bem no treinamento. Não tenho modéstia nenhuma em falar que eu era o melhor naquele treinamento, que era o único que tinha experiência. E aí não me chamaram na hora. Chamaram uma outra menina. Depois eu entendi que é porque ela, como não tinha experiência, eles pagavam menos para ela. Aí Safado. precisaram, o negócio apertou, me chamaram. Aí eu fiquei lá 11 meses. Aí foi que eu realmente decidi que eu era professor. Porque aí eu, com vários problemas que a gente tinha lá de gestão, eu tinha uma metodologia que eu acreditava. Eu realmente acreditava que a gente estava ensinando as pessoas a falar inglês ali. O meu coordenador, o John, cara, foi o melhor coordenador que eu tive na minha vida. Ele era uma pessoa muito humana, ele era a pessoa que ia lá brigar com o administrativo por nossa causa, que quando a galera pedia pra gente fazer umas coisas difíceis, ele falava: não, isso não dá certo, a gente não vai fazer assim. Ele era um dos sócios da empresa, né? Então isso ficava muito mais fácil. E o Mas outro ele é sócio, professor. ele é professor, ele era Aí é a coordenador, diferença. e o outro sócio também era professor. Então, por mais que ele fosse mais diretor do que coordenador, ele também entendia. Às vezes eles brigavam um pouco por causa disso, mas ele entendia. E foi aí que eu falei: cara, que eu não tinha tido nenhuma experiência numa escola que eu via que as pessoas estavam aprendendo. Então eu tava começando a achar: cara, eu acho que esse negócio de cursinho é só pra tirar dinheiro dos outros. E aí ali não, eu vi, eu falei: cara, realmente isso funciona, isso dá certo. A gente tinha toda semana reunião pedagógica, a gente se ajudava, aprendia junto. Eu fiz amizades, fiz contatos naquela época que eu levo até hoje. Eu conheci uma prima minha lá que eu nem sabia que eu tinha. Então teve Aí muita que coisa virou legal, assim. família. Mas a diferença que faz, né? Você tá num lugar que faz sentido. Falei isso ontem, gente. Eu sou uma pessoa que só faz coisa que faz sentido. Quando não faz, eu não consigo me manter. E a diferença que faz ter educadores na frente da escola, né? Porque Uhum. o que acontece na. Era franquia? Não, não era franquia, não. Era A uma escola diferença. da nossa cidade. O que acontece na maioria das franquias, gente? A maioria das franquias é uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vai lá e compra uma franquia. Ela não precisa ser professor, não precisa ser nada. Uhum. Ela simplesmente compra uma franquia. Gente, eu uma vez apresentei esse dado num Pod Teacher. Inclusive, vou procurar para continuar apresentando nessa temporada. Mas teve uma vez que saiu uma reportagem, e eu vou ver se eu consigo achar ela de novo, falando que o negócio mais rentável que tem em termos de franquias, de qualquer tipo de franquia, é o de educação. E é uma franquia específica que eu acho que todo mundo deve ter ficado exatamente com ela na cabeça agora, que é a que mais tem no Brasil inteiro. Então, assim, as pessoas não compram escolas, não abrem escolas
escolas pelo quero ensinar inglês, quero que as pessoas de fato aprendam inglês. Elas querem dinheiro. E é normal, abrir negócio é assim. Só que a educação, como que a professorinha da escola é vista? Como uma mãe. Que ela ama, que ela trabalha por amor, Trabalha por tanto é que a amor. gente chama de tia, né? Quando a gente é criança, fica chamando a professora de tia. E aí, esse Fez voto de negócio pobreza. A tia da escola faz voto de pobreza. faz voto de pobreza. A tia da escola é pobre, ela é uma ferrada, ela não tem nada, coitada. Quase passa fome. E a gente tem essa mentalidade. A educação, ela é vista como a pessoa que executa a educação, tá? Ela é vista como coitadinha. Agora, gente, meus amores, educação é um mercado rentabilíssimo. Dá muito dinheiro. Só que, geralmente, esse dinheiro fica no bolso de quem já tinha Já dinheiro. tem muito dinheiro, porque tem dinheiro pra contratar gente, pra isso, pra aquilo, e aí só fica mais rico. Inclusive, o meu maior objetivo, assim, quando eu comecei, né, essa empresa ensinando professores, é justamente fazer com que a educação, o dinheiro, toda essa rentabilidade que ela traz, fique no bolso da pessoa que traz, entendeu? Da pessoa responsável por isso, que é o professor. Então, eu incentivo todo mundo, e muita gente, Vitor, inclusive, tá acontecendo demais. Tá chegando muita gente pra mim falando assim, eu não sou capaz de ser dono da escola. A única coisa que eu sei é dar aula, eu não sou capaz disso. Gente, todo mundo é É capaz. o mais importante na escola é saber dar aula, o resto você aprende. O resto é aprendível, cara. Se você é capaz de dar aula, você é capaz de qualquer coisa. Aprender a gerir aquilo ali é muito mais fácil do que aprender a dar aula. Cara, dar aula exige tantas habilidades de uma pessoa, tantas habilidades. E assim, exige que você seja terapeuta da pessoa, que você seja, entendeu? Tipo, cara, é muita coisa. Hum, E quase que um vidente, inclusive. E aí, quando você se, né, você tem que adivinhar se o aluno tá entendendo ou não, se ele tá se é. sentindo bem ou não. Não, a gente começa a adivinhar até o que o aluno vai falar depois. O aluno traz e você completa ele. Como você sabia? Porque eu sabia. Não, eu tô em casa preparando aula, juro por Deus. Eu sei o que que minha aluna vai perguntar. Eu sei qual é a palavra que ela não vai entender. Uhum. Eu risco antes porque eu sei que ela vai me perguntar. E a gente desenvolve essas habilidades todas enquanto a gente tá dando aula. Então, assim, gente, gerir uma escola é difícil, sim, como eu falei, dá trabalho, mas é totalmente aprendível. Então, todo mundo é capaz. Você tem essa capacidade. Acredite mais em você, porque por que que um cara que nunca fez porcaria nenhuma da vida, só nasceu rico, é capaz e você não? Pelo amor de Deus, você tem a mesma capacidade que Uhum. ele, só que você não tá confiando em você. Então você vai confiar em você a partir de agora. E aí, inclusive, tem um podcast também da Natália que ela conta que a mulher falou que ela nunca ia ser capaz de ser dona da escola dela. Que ela nunca ia ser capaz de ser dona de uma escola de italiano. A mulher era formada em veterinária. Por que uma veterinária pode ser dona de uma escola de italiano e a professora de italiano não pode? Entendeu? Então, o mercado de educação, ele é muito rentável. E por ele ser muito rentável, o pessoal gosta de abrir franquia igual McDonald's, Burger King. Você não vê o dono do McDonald's trabalhando no McDonald's, isso aí você não vai ver mesmo. Quem abre franquia, geralmente, qualquer tipo de franquia, é só porque tinha dinheiro e queria fazer um investimento. Então, acontece que eles não têm a melhor preparação. Então, geralmente, o coordenador que eles contratam não necessariamente é professor, não necessariamente sabe dar aula. Isso faz com que contrate professores, às vezes, meio aleatórios, não tem uma boa instrução também, é muito robozinho. Normalmente, tem uma franquia que eu conheço no Brasil que contrata só pessoas formadas em letras. O resto das escolas do Brasil inteiro contrata pessoas que falam inglês. Só Qualquer isso. O pré-requisito é isso. Você fala inglês? Sim, vem pra cá. E nem precisa falar muito bem, inclusive, né? Se você fez aula ali com eles um ano, você tá Uhum. apto a falar, a ensinar. Então, assim, o que que eu tô querendo dizer com tudo isso, com toda essa introdução que eu fiz? Esse é o mercado que a gente tem no Brasil. E isso é o que as pessoas compram todo dia, que elas pagam caro. Porque elas não sabem desse background todo. O que que elas sabem? Que quando ela liga a televisão, aparece Fisk, Fisk, inglês com espanhol é Fisk. Quando ela ligava a TV antigamente, aparecia o CCAA fazendo propaganda. O que ela sabe é Wizard. Uhum. Mais um que é famoso, esqueci o nome. WhatsApp. WhatsApp. Ela WhatsApp. sabe o WhatsApp, ela sabe porque ela ouviu muitas vezes esse nome. Isso não quer dizer que aquela escola é o ideal para a pessoa. Não quer dizer que é perfeito, mas tem confiança. Já veio com confiança. Porque Uhum. se liga, a TV tá lá. O que que você tem, então, enquanto professor de idiomas, para disputar com uma escola dessa, sendo que ela já tem uma autoridade que vem antes do nome? O que que você acha, Vitor? Você acha que o professor, primeira pergunta é, você acha que o professor tem vez contra escolas assim? Seja sincero. Claro, E por quê? claro, porque a gente se importa. Eu acho que, assim, a gente já vai chegar lá, mas eu já trabalhei numa franquia dessas também. Cara, tem muitas franquias que têm uma super preparação pedagógica, que tem um treinamento incrível, ótimo material, ótimo tudo, mas o dono da escola
não se preocupa com o aluno, ele se preocupa com o número. O professor às vezes se preocupa, a gente se conecta, faz amizade, mas o aluno, o professor, o dono da escola raramente se preocupa com aquela pessoa como aluno. Se preocupa com, poxa, o fulano tá com problema na família, ele tá com essa dificuldade, será que a gente pode sair um pouquinho do nosso caminho para ajudar fulano? Não. Ah, quero cancelar. Poxa, mas a gente tem esse contrato aqui que fala que você tem que pagar uma multa de X. Ah, mas não sei o quê. A gente tem um contrato que fala que tem a multa. Acabou. Não tem conversa. E o professor individual, as escolas pequenas, a gente se importa com a pessoa, a gente conhece ela. Às vezes a gente tá dando aula, a gente vai ver o filho dela ali, o filho vai passar, vai dar hello. A gente vai ver o bichinho de estimação dela, a gente, como você falou, a gente é terapeuta da pessoa, então às vezes a gente vai entrar na aula, aí a pessoa vai começar a conversar com a gente, vai começar a falar assim, quer deixar a aula para outro dia? A gente pode fazer essa aula depois. E a gente se importa quando o aluno fala assim, ah, eu vou fazer uma viagem para tal lugar, e eu preciso muito aprender isso aqui. Cara, vamos dar um jeito. Às vezes vai ser uma coisa que não é nem muito confortável pra gente. E a gente precisa pesar, senão a gente também ajuda todo mundo e a gente enlouquece. Mas às vezes, cara, poxa, eu não dou aula sexta-feira de jeito nenhum, mas esse aluno, esse mês, precisa muito disso, ele só tem a sexta. Será que eu não posso abrir essa exceçãozinha esse mês para ajudar essa pessoa? Nenhuma escola vai fazer isso. Nunca. Só a gente. Simplesmente. E eu penso também que, assim, eu citei o nome das escolas todas, não tô dizendo que são todas horríveis, tô dizendo que são franquias. Eu penso que realmente elas têm muito mais nome, tá? Quando todo mundo sabe de cor o nome de qualquer uma delas, que a gente via na TV, porque a gente vê hoje nas redes sociais. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Você viu que eu repeti mais vezes a palavra TV? Porque é onde passava muito. Era hegemônico. Quem tinha dinheiro pra passar na TV era muito grande. Então, óbvio que elas tinham muito nome, porque elas eram muito grandes. Mas hoje, a gente não tá mais falando de um lugar de televisão. A gente tá falando de uma mídia democrática em que dá espaço para todas as pessoas de todos os tamanhos. E você consegue fazer o seu nome. Então, assim, é muito mais fácil você querer seguir um professor de inglês do que você querer seguir o CCA ou, sei lá, o FISC. Simplesmente porque você se conecta mais com pessoas do que com marcas. Isso é normal. Então, quando a gente tá pensando, né, que, eu quero muito fazer meu nome e tal, mas já existem muitas escolas grandes, pensa exatamente nesse ponto que ninguém te fala, que elas têm esse nome todo mesmo, e de fato isso já é um peso para elas já meio que começam ganhando, mas você consegue ganhar em muitas outras coisas que elas jamais vão conseguir trazer. Não fica disputando com ela na única coisa na qual ela ganha. Disputa com ela em outras coisas. Ache os seus pontos fortes e trabalhe em cima dos seus pontos fortes. Tem uma coisa, teve uma aula lá na trilha sobre isso uma vez, eu acho que você não foi, mas sobre pontos fortes. Você chegou aí? Esqueci Eu não acho tava, que eu né? fui, eu não prestei muita atenção não, que eu tava fazendo outras coisas, mas eu lembro que eu tava lá, eu lembro dessa aula. Então a gente falou sobre, por exemplo, o Usain Bolt, que ele é muito alto e ele não consegue ter uma boa largada. De jeito nenhum ele consegue largar tão rápido quanto todo mundo, e nisso ele começa todas as corridas dele perdendo. Mas como é que ele ganha todas elas? Porque ele sabe que o sprint final é dele. Como ele é muito maior e muito mais alto, e a perna dele é muito maior, ele dá um pulo muito maior e ele consegue chegar no final mais rápido. Ele não tentou disputar com todos os outros corredores naquilo em que ele ia perder. Ele tentou disputar em outra coisa que ele tivesse de melhor. Você, como professor, tem que pensar exatamente nisso. Você começa perdendo por autoridade, mas no que você pode ganhar? Na proximidade? Você pode ganhar no seu carisma? Você pode ganhar porque você tem uma especialidade que as outras pessoas não têm? Não sei, você tem que achar o seu ponto forte, o seu tompeiro e trabalhar em cima disso. Porque é isso que vai fazer você seguir adiante. E aí, Vitor, você tava 11 meses nessa escola. Por que você saiu? Porque a WhatsApp da minha cidade estava abrindo uma outra franquia. Já foi YouMove, já foi um monte de coisa. Agora era a Number One. Aí da tua terra, eles compraram a Daqui? Number One. É daqui? A Number One é daí. Eu não De sabia. Minas. A Number One Eu não é sabia. fortíssima em Minas. Não, tem muito aqui, mas eu não sabia que Sim, era daqui, não. é Achei que daí. era, sei lá. Não, aí o que eu saiba é daí, pelo menos. Aí o grupo da WISE comprou essa escola e aí botou o material que eles já tinham, daí o Move, já tinham de outras coisas, nessa escola. E aí começou a vender Number One
para vários lugares. E qual que era a ideia? Poxa, a WhatsApp vendia inglês em 18 meses e era um preço um pouco maior. Se a pessoa sair, ai, poxa, acho que eu não vou querer. Não, peraí, eu tenho uma outra solução para você. E aí, indicavam outro curso que era um pouco mais barato, mas que seguia os mesmos princípios metodológicos, só que eram 2 anos ao invés de 1 ano e meio. E aí, eles estavam abrindo essa escola, não estavam conseguindo coordenador. Um amigo meu, que não tem nada a ver com educação, me ligou e falou assim, cara, uma colega minha que é professora, falou que eles estão precisando de um coordenador na escola dela. Você tem interesse? Tem. Ela me ligou, fiz a entrevista, gostaram de mim. Aí eu saí da escola que eu tava para ser coordenador na nova franquia Number One na minha cidade. A gente deu a primeira aula num sábado, tivemos aula terça, quinta, sábado de novo. E aí, all hell broke loose, Ah, pandemia, coronavírus, fecha tudo. A gente tinha 7 alunos, eu acho. mentira. Parou tudo. Nossa. Aí ficou naquela, e aí, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Inclusive, isso aí seria um assunto para um outro episódio totalmente aleatório, que foi muito legal ver como que a gerência da WhatsApp, do grupo Wiser como um todo, lidou com a pandemia, porque assim, eles deram Sim, verdade. uma aula, assim, falando pros franqueados. Quando viu que ia demorar, ó, liga pro dono do seu prédio, negocia desconto com ele, fala que se ele não te der desconto, você vai sair, ele vai ter que te dar desconto, porque ele tá precisando de dinheiro. Eles ofereceram desconto para tudo que é aluno, para todos os alunos, foram dando aula online, ao vivo, mas, tipo, aula meio que gravada. Aí depois prepararam tudo para a volta das aulas online. Fizeram até produto novo depois por causa disso. Eu vi. Então, assim, mudou muita coisa. Mas aí foi isso. Produto Aí gigante, inclusive, né? Eles fizeram que ficou dois, na verdade, muito foi maior o do que. aplicativo, o WhatsApp Online, que é assíncrono, mas eles também fizeram uma modalidade nova, o WhatsApp Live, que era o mesmo material que a gente já usava nas aulas, só que aulas mais curtas e em 24 meses também. Eles podiam ter ficado só sentados chorando, falando que a pandemia destruiu os sonhos deles e não fizeram mais nada, né? Sim. Inclusive, assim, a dona da minha franquia foi a mesma coisa. Eles tinham investido um dinheiro pesadíssimo num prédio novo. O prédio não estava nem pronto, a gente começou dando aula ainda no prédio da WhatsApp. E aí, assim, foi dinheiro jogado no lixo. No lixo. A gente nunca entrou naquele prédio para dar aula. Meu Porque Deus. aí a pandemia foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí, por fim, eles fizeram um processo de migração. Então, todo mundo que fez matrícula na Number One migrou para o WhatsApp. Sou muito grata a ela, porque ela podia ter só me mandado embora, chutado minha bunda e falou assim, querido, sua rescisão é mais barata daqui. Mas ela me segurou lá como um segundo coordenador lá na WhatsApp também, me ajudando o coordenador que já estava lá. E a gente conseguiu sobreviver os Mas 2 anos de nunca pandemia. chegaram a abrir esse outro prédio? O prédio novo, não. Nunca Porque chegou nem depois a ficaram abrir. online. Porque aí ficou online um tempão. Aí, quando a gente ia abrir presencial, já tinha rolado a migração para o WhatsApp. Então já não existia mais Number One. Nó, imagina a Foi assim, frustração dele. cara, foi um Meu rombo. Eles Deus. provavelmente eles devem ter pego empréstimo, várias coisas assim para conseguir, fizeram um investimento, tiveram que comprar a franquia, né? Porque é comprada, e aí Quebrou. Nossa, foi tudo. sacanagem. E aí, assim, Caraca. eles realmente fizeram de tudo para manter os professores, os alunos. Assim, eu não tenho do que reclamar. Tudo que eu reclamei de outra escola anterior, eu não posso reclamar, porque. E mesmo assim, com relação aos alunos, dava para ver que eles não estavam só querendo saber do aluno como um número, como mais um. Eles realmente falam, gente, vocês estão sabendo de fulano, alunos antigos, então, tempão que ele não aparece, vocês têm ouvido falar dele, manda mensagem, pergunta se tá bem, como que tá a família. E aí eu fiquei lá 1 ano e 10 meses, mais ou menos. Foi o maior período trabalhando no mesmo lugar na minha vida. Temos É, um recorde aqui, um ano e 10. Depois eu descobri que isso é característica de TDAH também, trocar de emprego rápido. Esse meu amigo que eu tava contando do CrossFit, inclusive, ele tem a mesma coisa. Acho que já ficou em infinitas academias que ele já trabalhou. Aí, assim, aprendi muito. Falo assim, de vez em quando eu vou atender alguém, perguntam alguma coisa e falo, esse negócio é verdade? Eu falo, gente, aquela coisa que você falou do propósito, lá a metodologia deles é multinível, então todos os níveis vão estudar na mesma turma. O aluno tem que estudar
estudar antes, é híbrido. Então, primeiro o aluno estuda gramática, depois vai pra lá. A aula é 100% em inglês. E aí você tem básico um, básico 2, básico 3, até o avançado na mesma turma. E aí, quando me chamaram, eu falei assim: olha, eu gostei da sua proposta, mas eu preciso assistir uma aula pra eu saber que isso funciona de verdade, porque pra mim isso é impossível. Cara, funciona. Deu Funciona, certo. realmente. Eu conheci alunos que terminaram os 18 meses lá e, sim, cara, inglês incrível, incrível. Mas, Mas, assim, igual a parada do primeiro curso lá. É quem conseguia fazer todas as preparações, todos os exercícios, pegar tudo bem feito. Eles estudavam 2 horas e meia na sala, pelo menos mais 1 hora em casa. Ou seja, quase 4 horas de contato com o que idioma não é o toda comum que as pessoas semana. têm. Entendeu? É raríssimo Para quem quem tem. tinha esse tempo, quem tinha essa organização, cara, incrível. Funcionava, a galera aprendia inglês em 18 meses. E aí a gente volta no que você falou, não é? A gente não pode, a gente como professor, não quer brigar com esse cara. A gente quer pegar o cara que, olha, eu não tenho 4 horas, eu tenho uma. O que que você pode me ajudar a fazer com essa 1 hora? Exatamente. Sei A gente lá. pode pegar várias particularidades, né? Que a escola não tem espaço para individualidade. A gente consegue trabalhar com individualidades. Eu acho que esse é o maior. Eu sempre falo essa mesma frase. A vantagem de ser pequeno é ser pequeno, porque você pode atender coisas diferentes. Você tem uma flexibilidade que jamais uma escola grande vai ter, porque se ela tiver, ela não consegue ser franqueável. Ponto número um. Importante a gente ter isso em consideração. Mas por que que você saiu de lá depois de 1 ano e 10 meses? Porque éramos eu e um outro coordenador lá, e aí. Você cansou da cara dele? Tô brincando. Não, não, mas assim, chegou num ponto, eu ia dividir uma coisa aqui, mas eu acho que é informação privilegiada. Não acho que seria legal eu dividir, assim, em público. Aham. Mas chegou num momento que eu tive que fazer uma decisão de ou pegar mais responsabilidades sem ganhar nenhum centavo a mais, porque a escola estava mal das pernas financeiramente, ou ser mandado embora. E aí não foi essa a conversa foi só, você pode pegar mais responsabilidades? Me deram tempo para pensar e eu falei assim, olha, não posso, não tô bem da cabeça. Realmente não tava, cara, Nem pô, tava, 2 anos né? de Pandemia. pandemia, pelo amor de Deus. Isso era tipo assim, finalzinho de 2021, que foi finalzinho de 2021. E eu falei assim, olha, não rola. Ah, você sabe que a gente vai ter que te mandar embora, né? Sei. Agradeço, muito obrigado, mas não tem como eu continuar. E eu Você já já tava namorando tinha. nessa época? Ou você já tava Oi? pra casar? Você ainda tava Não, eu namorando? já tava casado, eu tava casado. Menino, Eu casei em 2019. nu! E o Eu que casei em que ela 2019. faz? Na época ela não estava trabalhando. Na época ela não estava trabalhando. Não, acho que na época ela estava trabalhando num restaurante. Ela era caixa num restaurante japonês. E Entendi. aí, assim, aí foi aquela conversa, né? E aí, o que que você acha? Eu nunca, nunca quis ser empreendedor. Eu sempre fui o maior defensor da CLT do mundo. Estudava, sabia a regra de tudo, para chefe não passar perna. E assim, a minha família, ela empreende. Meu avô e os irmãos deles, eles eram toda uma cidade aqui vizinha. Eles foram vindo um a um para Macaé e abrindo restaurante, abrindo açougue, abrindo coisa. E assim, meu avô já chegou a catar ferro velho para vender e hoje em dia meu avô tem pô, uma super casa, tem a caminhonete dele, tem dinheiro para fazer o que ele quer. Então assim, meu pai também não teve estudo e ele construiu muita coisa empreendendo e sendo bom com pessoas, sendo uma pessoa honesta, confiável e as pessoas conhecendo ele por isso, e ele conquistou muita coisa também, mas eu nunca me vi assim. Eu sempre fui, eu não, quero ter um emprego, salário todo mês, mandar embora tem seguro-desemprego. E aí, nessa hora que eu tive esse momento assim, eu já tinha uns 2 alunos particulares, eu acho. Tinha um rapaz que me pagava R$ 300 para ter 2 aulas na semana, e uma outra menina que me pagava 450 para ter 4 aulas por semana. Meu Deus. Ela faltava bastante e eu gostava muito dela, então não era tão pesado. Mas. E aí eu conversei assim, Isis estava com muito medo, mas ela me apoiou. E aí. Um casal jovem, que bonitinho. Ai, que fofo. Aí Um assim, apoiando o outro. Ou foi faz tipo toda a assim, pô, diferença. bora, bora. Eu tinha 5 meses de seguro-desemprego. Nessa época, na WhatsApp, meu salário líquido, na primeira escola eu lembro que era R$ 1.638 na escola antes da WhatsApp. Aí ali eu já tinha recebido um grande aumento, era líquido, era 1.300, 2.300 e alguma coisa.
E aí pô, quase 50% de aumento. Ué. Sim, ué, sim, essas Aí, coisas. e o salário, e o seguro-desemprego era acho que 1.700 alguma coisa. E aí eu lembro que a minha cabeça era, eu já tenho esses dois alunos, eu tenho esses 5 meses de seguro-desemprego, porque eu tinha pouco dinheiro de rescisão, essas coisas assim para receber, então meio que troquei a rescisão pelo computador que eu já usava para eu ter como dar aula. E aí eu falei, eu tenho 5 meses para igualar, para ganhar o mesmo valor que eu ganhava na escola. Se chegar no terceiro, quarto mês e não estiver dando certo, eu vou botar currículo, vou dar um jeito, vou ver o que eu faço. Pedir emprego pro meu avô, algum jeito eu vou dar. E aí eu fui. E aí, assim, eu recebi a primeira parcela, a segunda. Eu lembro que quando eu recebi a quinta parcela do Sua gata seguro-desemprego, até levantou ali atrás, ela, não, eu já tinha. não vai cortar minhas regalias, É. não. Quando eu recebi a quinta parcela do seguro-desemprego, eu já tinha o mesmo valor que eu ganhava na escola. Com as suas aulas E aí, particulares. tanto que eu lembro que essa última parcela a gente pegou para pagar alguma outra coisa extra, que não era coisa da casa, porque já tinha chegado. Ai, que Aí eu bom. falei, Quando que foi cara, isso? Que ano? 2022. Oh, não tem muito tempo 2. assim. Que isso? Não. Foi porque eu fiquei lá 2020, 21, fui mandado embora no final do ano, assim, e aí foi, tipo, deve ter sido março de 2022. Caraca. E aí, E qual foi a assim, sensação? medo, né? Eu só tinha medo. Eu só Você tinha tava com medo medo. Eu aí? só, era tipo, felizmente, quando eu comecei, eu já entendia que eu tinha que ter um contrato. Então, por mais que eu não fazia contrato por período, tinha uma cláusula lá que, se você for cancelar, você tem que me avisar com 30 dias de antecedência. Uhum. E era a segurança que eu tinha de saber que, se você me avisar hoje, eu ainda tenho mais um pagamento e eu consigo me virar até lá. E aí, assim, zero estratégia de escola, de Instagram. Eu acho que eu nem postava nada no Instagram. Foi, sim, só foi indo por indicação. A galera foi indicando, eu fui pegando, a galera foi indicando, eu fui pegando. Aí eu tinha um perfil no Super Prof, que de vez em quando chegava alguém lá. Tem um aluno de lá até que me gerou uns, sei lá, 4, 5 alunos depois. Ele é meu aluno até hoje. Mas aí eu fui indo assim. E quando que você sentiu que tava na hora de, tipo assim, não, ok, vou profissionalizar isso daqui. Aceitei que é isso aqui que eu vou fazer. Cara, então, eu acho que nessa época, a hora que eu vi que deu certo, eu já virei pra mim mesmo e falei assim, não, eu não vou arredar o pé. Mas qual que foi, Porque, qual que foi o momento do deu certo? Eu sempre gosto de saber qual é esse momento. Que você falou, cara, tá dando certo. cara, eu não sei, eu não sei. Eu acho que assim, eu acho que o momento que eu virei e falei assim, é isso que eu vou fazer, foi aquele quinto mês do segundo desemprego. Que eu virei e falei assim, eu tenho 6 alunos, sei lá, 8 alunos, eu tô trabalhando 15 horas por 10 horas, 15 horas por semana, não sei, e eu tô ganhando a mesma coisa que eu ganhava lá. Então, e eu não E tô lá era fazendo 40 nada. horas. Lá era 40, 44, sendo Nu. que era coordenador, então tinha que resolver um monte de pepino. Falei assim, cara, se eu, sem estratégia, sem nada, eu tô assim, então dá pra continuar. E aí o que eu sempre fui fazendo era, até ano passado era muito assim, quando a coisa apertava financeiramente, eu começava a postar, 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 procurar, 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 falar com gente, não sei o quê, chegava ano novo, supria aquela demanda. Aí Aí você ficava ficava tranquilo uns tranquilo. mesezinhos. Aí alguém ia cancelar, o gato ficava doente, acontecia alguma coisa, começava a procurar, procurar, Desespero de procurar, procurar, novo. procurar, desespero de novo, e eu fiquei Alguém nesse aqui ciclo. tá se identificando? Tenho certeza que todo mundo que tá vendo se identifica. Tenho certeza também, absoluta certeza disso. Eu tenho uma amiga que até hoje, ela, Vitor, como é que é? Casa de Fer... Ih, Casa de esqueci. ferreiros, peso de pau. Isso, Casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu sempre travo com o mesmo negócio. Essa minha amiga, ela é minha. Gente, ela é minha amiga, entendeu? Ela é uma das minhas melhores amigas. E ela é assim até hoje. Ela é assim até hoje. Ela tá precisando, ela começa a sair correndo. E outra, desde quando eu abri meu negócio, ela fala assim. Antigamente era outro nome, ela, vou entrar na mentoria, depois eu vou entrar na formação. Ah, não, eu vou entrar na trilha. Tem 5 anos que ela vai entrar em alguma coisa e ela nunca entrou. E ela sempre fala, ai, porque agora eu tô passando aperto. Aí daqui a pouco ela tá de boa, ela desaparece. Você nem vê ela mais. Ai, meu Deus, eu tô passando. Se ela aparece, eu sei que ela tá passando aperto. O Uhum. ponto é. E aí você Porque aí, foi quando ela para de passar perto, você vê ela o quê? No restaurantezinho, tal, dando uma na curtidinha. academia. E é normal, porque é o que a gente acaba fazendo quando ganha mais. Só que Não, aí a gente aí não ela vive na aproveita esse academia. momento É o pra momento. investir. Ela é viciada em academia, aí ela vive em academia, aí ela é sommelier de academia, que a gente brinca. Aí ela tá lá no Pilates, que é mais caro. Aí ela tá lá no sei o quê. Aí, ó, você pode ver
ver que tá bem, tá cheio de aluno, o negócio tá dando certo. Acabou o aluno, volta ela. Ai, tô passando aperto. E se você tá me ouvindo agora, é pra você que eu tô falando isso. Eu não vou citar seu nome aqui, mas você sabe que é você. Querida, É, vamos interessar. querida, tá na hora. E aí, ano passado, foi o primeiro ano que você tomou a decisão de, tipo assim, vou comprar um curso que eu vou me profissionalizar nisso aqui? Elisa, eu namorei um monte de curso. Eu quase comprei um curso de um outro professor que eu me identificava muito com o jeito que ele falava. Tanto que o meu modelo de contrato eu comprei dele e tá com ele até hoje. Aquelas paradas dos cafezinhos. Então, eu, Sei. eu comprei um cafezinho dele, gostei de tudo. Falei, cara, eu acho que é isso aqui. Só que eu também tava sempre no aperto. Uhum. E aí, quando eu vi a trilha, se eu não me engano, foi uma colega que me mandou. Eu não lembro se ela que me mandou, eu acho que ela que me mandou. E aí que também é professora, que não comprou a trilha, inclusive. Olha aí, colega, você indica coisas E boas que aí, você não e faz? aí, assim, ela me mandou e cara, eu comecei a assistir. Eu falei, velho, é isso, eu preciso disso. Porque eu sei muita coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho noção, eu tenho planejado, eu tenho coisinha escrita em tudo que é canto, mas eu tenho muita dificuldade. E assim, nessa época, eu acho que nessa época da trilha eu tava começando a desconfiar que eu tinha TDAH. Porque foi uma coisa também muito pesada pra mim. Porque assim, quem tem TDAH tem muita dificuldade em planejar o futuro. É muito aqui e agora, toma muitas decisões impulsivas. E assim, foram coisas que foram moldando a minha carreira. Então, assim, eu nunca parei para falar assim, eu queria ter isso na minha empresa, eu queria ter aquilo na minha empresa. Então, como que eu vou chegar? Era tipo, eu tenho vontade de ter outros professores, eu tenho vontade de dar aula de outros idiomas, eu tenho vontade disso. E aí, o que que você tá fazendo? Tô fazendo a mesma coisa de sempre, pedindo indicação, dando aula pra caramba, trabalhando até a noite todo dia e naquela loucura de sempre. E aí, foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a ver essa questão do TDAH, eu comecei a desconfiar, e aí eu vi a trilha, eu falei assim, cara, eu preciso disso. Eu preciso de algo eu preciso de um caminho, porque eu acho que pra mim o que mais definia a trilha naquela hora, que hoje em dia já mudou tudo, mas naquela época era caminho. Eu vou pegar na tua mão aqui, independente de onde você estiver, e eu vou te levar onde você quer. O que que você quer? Você quer só ser professor particular? Você vai parar num lugar. Você quer ter turma? Você vai parar em outro lugar. Você quer ter infoprodutos? Você vai parar em outro lugar. E não era aquela promessa de comece a ganhar 5 mil, comece a ganhar 10 mil, comece a ganhar não sei quanto, que é o que todo mundo vende. Porque Uhum. eu via isso. Aí primeiro eu vi o cara ai, poxa, fature 5 mil como professor de inglês. Eu lá com meus dois e pouco, falei, gente, será que eu consigo? Um dia eu consegui. Eu falei, ué, nem comprei o curso, consegui. E aí isso aconteceu outras vezes também. Ela falava assim, fature mais de tanto, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu já faturo, então não preciso desse curso. Porque era Nunca sempre tinha parado pra pensar nisso. todo mundo foca nisso. Fature tanto, fature tanto, fature tanto. Mas, cara, eu acho que se eu quisesse faturar 20 mil, eu faturava. Era só eu não descansar. Se eu der aula particular de 8 da manhã até 10 horas da noite, eu vou ganhar até mais de 20 mil. Vai mesmo. É a Mas troca de quê, né? A que custo? A que custo? não é assim que funciona. E aí, quando eu vi a trilha, quando eu vi a sua forma de comunicar, quando eu vi você quando eu vi a qualidade do conteúdo que você deu ali no grátis, eu falei assim, cara, se essa garota tá fazendo isso de graça, deve ter muita coisa muito melhor lá dentro. E eu Tinha. falei, não, eu quero. E aí, assim, comprei, peguei cartão de crédito emprestado pra comprar, porque eu não tinha limite. Sério? Quem que Comprei te cartão. prestou? Minha mãe. A mãe sempre salvam, né? Mãe é Sempre mãe, sua né? mãe, Mãe é cara. mãe, Mãe é né? mãe. Falei, ó, tô sem limite, não tem como eu comprar, mas eu quero muito isso. Tava falando, não, toma aqui, compra lá. Aí fui, fiz todo aquele esquema pra ser o primeiro a comprar, pra ter a Gente, mentoria individual. gente, esse menino, vocês não estão entendendo. Ele não falou nada no chat. Ele nunca falou nada, porque eu nunca nem tinha visto o nome dele. E aí teve uma correria danada pra ver quem ia ser o primeiro a entrar, que ia ganhar uma consultoria, não sei o quê, uma correria, nananã. Quando vê, de repente, eu super ansiosa pra ver quem era, o AK Idiomas. Será que alguém falou comigo no chat? Eu não tô lembrando desse nome. Aí eu fui olhar Vitor. Eu falei, quem que é Vitor? Não tinha nenhum Vitor no chat. Eu desesperada sem entender quem era. Aí eu achei ele no Instagram e eu falei, de onde diabo surgiu esse homem que nunca falou comigo e entrou nesse negócio e foi o primeiro a Eu entrar? nunca tinha te seguido. Eu cheguei na segunda do lançamento, acompanhei e corri pra comprar na
sexta. E ele foi o primeiro porque ele fez uma tramóia, tá? Ele usou o hackzinho, que eu não sabia que dava pra usar. Ele que me ensinou, inclusive. Que agora eu vou, inclusive, usar se eu precisar comprar alguma coisa mais rápido. Ele comprou um e-book na noite anterior, que era o produto mais barato que eu tinha, pra ele poder entrar na minha coisa e salvar os dados do cartão dele no checkout. E aí no dia seguinte tava tudo salvo. Ele foi o primeiro a comprar. Foi Por só quê? clicar em comprar e botar o A código de pessoa ainda segurança. não. Vocês acreditam nisso? Cara, não. E outra coisa, na hora que eu vi o nome, que eu fiquei sem entender quem era, eu pensei, não é o menino que comprou o e-book ontem? Eu só conseguia pensar nisso. E eu não tinha entendido, nunca que passou pela minha cabeça que era por causa disso. Achei que era uma coincidência, sei lá. Às vezes ele gostou do e-book, não sei, alguma coisa assim. A gente, tipo, quis comprar alguma coisa pra ver como era o conteúdo, né? Não. Cara, você foi gênio, não, você foi gênio. Aquilo ali, nunca mais eu vou ver um negócio desse. É coisa que você vê uma vez na vida. Mas aí você entrou e a sua ideia era ter um caminho. Só que você falou agora que não era isso, mudou completamente. O que que tinha, de fato? Não, eu tô falando que o que mudou completamente foi a trilha. Porque antes era só, não só, né? Mas antes o principal era um caminho para você chegar onde você queria. Você E conseguiu agora achar esse não. caminho. E agora é a comunidade, é tudo isso que eu acho que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas eu achei esse caminho e assim, cara, eu não apliquei, assim, formalmente, assim, bonitinho, não sei o quê, metade do que eu aprendi. Porque eu sou muito resistente à mudança. Então, quando começou aquele papo de turma, 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 eu falei, esse negócio de turma não cabe na minha persona. É a galera que eu dou aula não gosta de turma. E aí, assim, eu tenho dificuldade para me concentrar. Então, raramente eu parava e falava assim, vou estudar. Eu normalmente tô aqui fazendo outra coisa, botava aula, anotava uns insights, via algumas coisinhas. Só que mesmo esse pouquinho já foi mudando a forma como eu fazia as coisas. Já foi mudando um pouco a forma de eu me comunicar no meu Instagram. Já foi botando um monte de minhoca na minha cabeça. E eu falei assim, cara, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu tô aqui vendo uma proposta de uma coisa diferente. Se eu não tentar, eu tô indo contra o que eu mesmo queria. E aí, assim, fiquei com essa coisa na cabeça. Foi em março, né? Foi mal. Foi. Então, assim, apareci nas aulas ao vivo, assisti algumas coisas. O meu navegador aqui, ele fica pinado, não fecha nunca. Calendário, o Excel com financeiro, um link de exercícios, e-mail, WhatsApp e ficava pinado o linkzinho da área de membros. Ficava ali. Cara, eu ficava semanas sem entrar. Aí Gente, depois ele entrava. desapareceu. Desapareceu. Eu até fiquei triste, que eu pensei assim, ele deve ter odiado, não é possível. Ele sumiu, ele não deve ter gostado de Não, eu nada. só tava naquela correria na rodinha do hamster, não conseguia fazer nada. E aí, como eu fui o primeiro a comprar, eu ganhei uma mentoria individual. Mas eu falei assim, cara, eu não vou gastar essa mentoria individual sem ter estudado quase nada, porque é burrice. Eu não quero que ela me diga na mentoria individual as coisas que estão lá na aula gravada. Eu quero uma coisa diferente. Então, eu fiquei muito tempo assim. E eu fiquei um tempo sem estudar. Eu voltava, eu fazia isso. Poxa, eu tô estudando aqui, vou assistindo as coisas. E fui indo. Até que em outubro, acho que em Foi. outubro, aquela aula da Share Teachers foi em outubro. Tanto que eu assinei a Share Teachers, porque eu acho que eu vi você falando de Share Teachers. Continuei ali, consumindo. Aí eu entrei, olhei, eu falei, cara, parei, tem que voltar. Gente, eu ao vivo, eu entro na aula que eu fui dar bônus lá na Share Teachers e tá o Vitor lá. E eu falei, ah, não, você não vai nas minhas aulas da trilha e você tá aqui, não é possível. Aí eu falei, não, você vai ter que voltar, você vai ter que ir. Você não abriu a comunidade até hoje, você não viu como é que é. Eu acho que você nem tinha aberto, né? Você nem tinha aberto a comunidade ainda. Você nem tinha perfil na comunidade ainda. Não, eu nem sabia que existia, eu nem sabia que existia comunidade. E não foi por falta de aviso, porque a gente mandou Não, e-mail, foi, 10 milhões de mandou vezes. e-mail, O homem mandou um monte de sumiu, coisa. gente. O homem sumiu, ele me deu um ghosting, entendeu? Às vezes, se o homem te dá um ghosting, não é porque simplesmente o homem te odeia. Ele só pode ter TDAH, entendeu? Eu aprendi isso com o Vitor. Eu Sim, aprendi isso com o Vitor. sim, Aí, Ele só justificando os esqueceu, ghosts. ele literalmente esqueceu que você existe. Literalmente esqueceu que você existe. Não é porque você era esquecível. É porque se você não tá na frente ali, aquilo desaparece, você É difícil lidar com TDAH, inclusive. muito. E aí eu fui e falei assim, não, cara, você tem que ir, você tem que ver a comunidade, não sei o que, é muito legal, gente, eu amo a comunidade. A comunidade surgiu em julho, então já tinha setembro, outubro. Quase 4 meses. Quase 4 meses que ela tava lá e que ela existia, que era super legal e o povo interagia horrores. E eu fiz a comunidade justamente porque eu percebi que eu estava em todas as aulas ao vivo, então eu conversava com todo mundo que tava lá. Eles não. E aí tinha um que conectava muito com aquele outro que não foi naquele dia. E aquele outro, e eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma comunidade porque eu quero que eles tenham essa troca entre eles e não precise de mim para intermediar, porque eles são muito parecidos e eles vão amar conversar um com o outro. Aí a gente fez a comunidade,
custou caríssimo, deu um trabalho danado. E aí, um monte dos alunos simplesmente nunca abriram. E aí, nesse dia, eu resgatei o Vitor. Falei, não, vai lá, dá uma olhada como é que é. Como é que foi a primeira vez que você entrou na comunidade? Cara, foi doido, porque assim, eu já até falei isso com você. No meu planejamento de carreira, tinha em algum momento Ah, é. diminuir as aulas e passar a ajudar outros professores, que é o que eu sempre quis fazer. Quando eu voltei a dar aula lá em 2019 e eu vi que eu queria, eu falei assim: não, eu quero ser coordenadora, eu quero um dia ser coordenadora, eu gosto disso. Fui coordenadora, achei legal, mas não era tudo que eu esperava. E aí eu sempre falei assim, cara, eu acho que um dia eu vou querer fazer isso. Mesma coisa que a galera tá fazendo aí de ajudar outros professores, só que eu sou muito desorganizado. É um desafio pra mim. Eu sou muito desorganizado. Eu não indico pra ninguém replicar o caminho que eu segui até aqui, porque foi muito entre aspas, assim, sorte Tá de sendo o ter primeiro. sorte de assim, ter conhecido as pessoas certas, ter tido os alunos certos, mas também foi persistência, uma série de coisas. Mas assim, eu sei que o meu caminho não é replicável. E eu sei que, cara, eu não tenho como virar e falar assim, ah, não, eu vou gravar um vídeo agora para um professor que nunca foi um caminho. Não, não tem esse caminho. E aí, quando eu cheguei Então, lá, tem que trabalhar com o público, porque a gente divide geralmente em público leigo, que é o público final, que é o aluno, e o público profissional. Trabalhar com o público profissional exige uma organização, que é um público muito cri-cri. Ele tem razão de ser cri-cri. Ele é um público especializado, né? Então é bem trabalhoso. meus alunos, se de vez em quando dá um ruim, eu esqueço de mandar um homework, algumas coisas assim, eu uso todo o meu carinho e falo, desculpa, pelo amor de Deus, eu esqueci, e a gente dá risada e passa. O professor te massacra. Ele massacra, ele fala mal e ele acaba com a sua carreira. E isso é bem Sim. comum. Então, aí quando eu vi lá, eu falei, pô, a galera tá toda se ajudando aqui. Uma pessoa comenta uma coisa legal que aconteceu, a outra responde, alguém bota uma dúvida, aí a galera vai lá e ajuda naquela dúvida. E aí eu comecei a fazer isso e falei assim, caraca, isso estava me faltando. E aí muitas vezes as dicas que eu dava eram dicas que eu tinha visto na trilha e que eu não estava praticando. Eu falei assim, cara, mas como isso? Eu sei o que eu tenho que fazer, por que que eu não tô fazendo? E aí me deu esse estalo para querer mudar tudo e mudar totalmente a forma que eu trabalhava. Inclusive, você falou da turma, agora eu tô pensando, engraçado, muito específico pra isso repetir duas vezes, uma coincidência engraçada. Ontem, tá? Anteontem, desculpa, anteontem tava dando aula, o curso gratuito, falando sobre turma. E apareceu uma moça falando que odiava turma, que pra ela não dava, que não sei o quê, muito, muito, muito resistente. E aí eu falei, não, mas calma, você ainda não tentou. Tipo, existem várias turmas diferentes, também turma às vezes não é pra todo mundo, mas é uma ideia boa. E ela tava muito resistente. E aí ela mandou assim no chat, pra mim não dá, tenho TDAH. Agora que você falou isso, que eu parei pra pensar, que deve ser difícil pra todo mundo que tem TDAH pensar na possibilidade da turma, porque exige essa organização muito maior, esse planejamento e às vezes até dá um medo, né, de você, sei lá, errar ou alguma coisa nesse sentido, do quanto trabalho isso vai te Cara, demandar. nunca pensei nisso, mas eu acho mais fácil me concentrar na Turma. turma. E ela Eu falou acho que exatamente que assim, ela não consegue porque ia ser eu muito acho aluno pra ela prestar atenção. Não, mas aí que tá, o nosso cérebro, pelo menos o meu cérebro, ele funciona melhor quando ele tem mais estímulos. Então, por exemplo, às vezes, embora eu tome remédio, faça terapia, mesmo assim, às vezes minha cabeça tá muito bagunçada. E aí, a gente tá aqui conversando, eu tô olhando pra você e eu não faço ideia do que você tá falando. E aí, eu desenvolvi com o tempo técnicas de, tipo assim, às vezes você para de falar, aí eu dou uma coisada assim, aí eu pego alguma coisa e eu continuo o assunto dali, mas nem sempre eu conseguia prestar atenção 100% no que o aluno estava falando. Às vezes eu tenho lutado muito contra isso. Se você, meu aluno, está vendo isso, me desculpe, mas você sabe o que acontece, você já percebeu. Às vezes o aluno está falando alguma coisa, aí ele para e eu viro, não, desculpa, só um minuto. Porque eu estava, tipo assim, respondendo alguma mensagem, alguma coisa assim, que eu não consegui controlar aquele impulso. A pessoa mandou mensagem, eu fui, e depois eu, cara, mas eu não tô nem prestando atenção na pessoa que tá na minha frente. E aí, na turma, como tem mais gente, o meu input nem sempre é tão necessário, porque às Aham. vezes, por exemplo, eu tenho momentos que eu boto eles nas salinhas, eles vão conversar entre si, e aí eu tenho 5 minutinhos para parar, respiro uns 2 minutinhos, aí entro numa sala, vejo o que está acontecendo, entro na outra sala, vejo o que está acontecendo, é mais dinâmico. Para Sim, mim, a aula em turma é mais dinâmica, então eu preciso me preparar
melhor, mas eu tô sempre ali em xeque. Eu sempre sei que vai acontecer alguma coisa que vai sair do controle e eu vou ter que entrar. Então eu preciso estar pronto. Ter uma aula de conversação com um aluno que fala inglês bem, que eu sei que no máximo que eu vou precisar é conseguir corrigir alguma gramática dele, não é um estímulo tão forte. Então é mais difícil para Eu mim sinto prestar isso. atenção Vocês precisam de muitos estímulos ao mesmo tempo. E eu sinto também que a turma traz um pouco disso, porque se são vários alunos falando, por exemplo, e um tem uma dúvida e o outro tá falando outra coisa, enquanto um tá falando, você vê a expressão do outro, que é uma expressão de não tô entendendo, isso talvez vai te manter ali dentro, porque não te dá nem tempo de pensar em outras coisas externas, Sim, né? Porque já tem muita coisa rolando aqui. Então talvez exatamente. seja o contrário, né? Para mim, pelo menos, bom, pessoa que fez esse comentário, se você tiver alguma dúvida, pode me Ela chama perguntar. Lita. Eu vou indicar, Lita, depois vou mandar vou fazer esse story e vou mencionar você. Ela falou lá que, tipo, pra ela não dava e tal, mas agora que você falou que eu parei pra pensar, isso nunca tinha acontecido antes e, coincidentemente, 2 vezes na mesma semana. Acho que Deus tá mandando essa informação chegar até ela e eu vou fazer chegar. Aí, tá vendo isso que tá acontecendo agora, gente? Que o Vitor falou uma coisa que uma outra pessoa falou e que eu estava nas duas situações. Esses dois não iam se encontrar. Isso acontecia muito nas aulas antes da trilha e Uhum. da formação. Eu via um aluno que falava uma coisa que combinava demais com um aluno de outra turma. Eles nunca iam se encontrar. E Quando às eu vezes queria você conversar, comentava, falava assim, ai, poxa, você podia conversar com fulano, mas eu isso nunca falava rolava. e aí agora na comunidade eu viro e marco a pessoa e falo, fulano, arroba. Tal Conversa pessoa com tá outro falando tal fulano. coisa. Pronto. E eles conversam e isso funciona. E, gente, assim, eu não sei pra você que tá como aluno, pra mim mudou tudo. Pra Pra mim mim mudou também. tudo. Eu amo a comunidade como integrante dela, não como líder dela, entendeu? Uhum. Eu adoro chegar lá e vocês estarem conversando. Eu adoro chegar, tipo, a gente pode conversar com qualquer pessoa. E eu sou uma pessoa conversada, eu adoro conversar. E às vezes eu queria marcar alguém, não tinha como marcar. Então, pra mim, a diferença que fez foi essa. Eu poder ficar marcando o povo poder ficar conversando um com o outro. Então, assim, Você falou de TDAH, sexta passada. A gente na comunidade toda sexta a gente tem um encontro para bater papo. Não, não é temático, não. Às vezes a Elisa nem participa. Na maioria das vezes ela não participa, só passa para dar um oi. Foi uma coisa que a gente marcou para ir lá e bater papo. Semana passada foi um papo super neurodivergente. Todo mundo que estava lá era neurodivergente. Então a gente passou 1h30 batendo papo disso sobre como isso afeta nosso emocional, nossas aulas. Cara, foi uma super sessão de terapia. delicioso ter outras pessoas fazendo. Uma das professoras estava lá, estava falando que estava tendo dificuldade no nicho dela. Aí a gente falou assim, cara, tenta esse nicho então. Mas ela é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Acho que eu vou tentar. E são coisas que eu, por exemplo, dando aula sozinho, eu sentia muita falta desse papo de sala dos professores. De cara, tentei isso aqui, ficou legal, tentei isso aqui, não deu certo. Eu me sentia muito solitário dando aula. E aí eu podia conversar com a minha esposa, podia conversar com a minha mãe, que é diretora da rede pública, podia conversar com meu pai, que trabalha com cozinha, mas nenhum deles entende a minha realidade. Mesmo quem é empreendedor não entende a minha realidade de professor. Então, assim, eu acho que a comunidade, ela ocupou esse espaço, que assim, que para mim tava fazendo muita falta de, cara, eu preciso conversar sobre as coisas que estão acontecendo na minha empresa, eu preciso conversar de aluno, eu preciso reclamar do fulaninho que não quis pagar e eu tive que botar no Serasa para pagar. Esse tipo de coisa, assim, foi isso que mudou tudo quando a trilha virou a comunidade. Além de todo o conhecimento que a gente tinha, agora a gente estava trocando ideia. Às vezes a gente assiste uma aula, não se liga numa coisa, aí outra pessoa fala assim, ah, poxa, você viu isso aqui naquela aula? A gente, não. Então vai lá e vê. E aí você vai lá e tem. Não, e você tem um insight mastigado, né? A Mariana mesmo fez um post esses dias que ela botou todos os insights mastigados da aula gigante que eu dei de negócio de post, uma aula tão específica que eu falei, duvido que 90% daqui assistindo, não, eu tenho certeza que 90% não viu aquela aula. Uhum, Ela foi lá e mastigou os insights todos e trouxe num foi. post, assim, e o povo adorou. É interessante que você entrou pelo técnico e você ficou pela comunidade, entendeu? Pela pessoa, pelo pessoal, Pela sim. pessoa, pela galera, por estar ali. Uhum. E eu acho que faz total diferença, gente, você ter com quem contar. Não só por causa disso, mas assim, eu lembro que quando eu fiz meu primeiro lançamento, eu não tinha com quem comemorar. E foi um dia tão triste, eu chorei. Porque eu liguei pra minha mãe pra contar pra ela, feliz da vida, ela ficou assim, ah, que legal. Que bom, filha, Ela não parabéns. entendeu nada. E não tinha brilho quando eu falava com ela. Uhum. Entendeu? Eu contei pro meu irmão, ele ficou assim, ai,
maneiro. E, E não é gente, porque eles são ruins, é porque eles realmente não entendem, não entenderam. não, pra eles é nada. E eu fiquei assim, então era isso? Eu lutei tanto assim pra fazer isso pra isso? Acabou. E lá a gente, a gente comemora, a gente fica feliz, a gente tá sempre animada, e isso é muito legal. E eu gosto muito também de fazer parte de comunidade. Eu acho que eu aceitei que eu sou uma pessoa que gosto de estar em volta de outras pessoas, não presencialmente, tá? Eu não gosto de sair de casa, mas gosto de fazer parte de comunidades, de pessoas que, sei lá, pensem como eu, que a E gente porque tenha a pelo gente pode escolher, né? Quando a gente tá sociável, a gente vai lá. Quando a gente tá quietinho na nossa, a gente pode ficar quietinho na nossa também, tá tudo bem. só lendo assim, sem interagir, né? Tipo assim, Curtidinha no o máximo. máximo é um like, pronto, meus 5 centavos de contribuição. E a gente interage desse jeito. E é isso. Vitor, se você pudesse, a gente tá caminhando pro fim, eu queria saber, assim, duas coisas. Eu quero que você fale pro Vitor do passado, que tava 10 anos atrás, 2015. Se você pudesse falar, contar pra ele como a vida dele ia mudar, das expectativas que ele tinha e do que de fato aconteceu, como você contaria pra ele, assim? Deu certo, deu errado? Cara, você tinha que ter. Você podia ter me falado isso antes. Eu não ia fazer essa pergunta, não. Ela veio da Cara, cabeça sério, agora. cara, me veio uma lágrima aqui agora. Porque eu não tinha planejamento. Não tinha. TDAH no planeja futuro. Eu tinha Mas vontades. Eu sempre quis casar. Eu tinha vontade de casar. Mas eu não fazia ideia do gasto que é você manter uma casa. Eu tinha uma moto. Aquela moto era minha vida. Eu viajei, cheguei a viajar daqui de Macaé para BH naquela moto. Fui para BH, fui para Juiz de Fora, rodei aqui, andei pra caramba, viajei pra caramba de moto. Sempre vivi muito presente. Então, assim, eu tinha alvos, eu tinha coisas que eu queria fazer, mas eu raramente transformava esses alvos em planos. Isso mudou um pouco quando eu comecei a namorar e quando eu casei. Porque aí o pouco começa a te incomodar. Você começa a ver, cara, eu não tô lutando só pra mim, eu tô lutando por mim e por mais uma pessoa. Então, às vezes, eu não tenho esse sonho, mas essa pessoa tem. Então, vamos trabalhar por isso junto. E aí, assim, cara, muitas coisas que eu. Não vou dizer nem que eu sonhava, mas que eu não imaginava que eu teria e que hoje eu tenho. Eu terminei de pagar meu carro em novembro do ano passado, na verdade. E assim, quando eu casei, minha esposa sempre falava, eu queria ter um carro, não sei o que, a gente tinha moto. E aquilo não passava pela minha cabeça. Pra mim, eu ia levar 10 anos pra comprar um carro, ia comprar um carro em 60 parcelas de não sei quanto. Não, eu consegui comprar um carro, paguei ele em 2 anos só, consegui me livrar dessa dívida. Eu lembro que quando a gente casou, quando eu casei, meu salário era R$ 1.638. Só eu trabalhava. Então, vocês conseguem imaginar o que é viver com R$ 1.638. Eu não pagava aluguel, mas assim, era muito pouco. E assim, hoje em dia, eu poder hoje pagar a renovação da trilha, que é R$ 1.500, que que era é o seu o salário, salário né? de um mês inteiro, entendeu? E Sim. acima de tudo, eu consegui fazer isso de uma forma que eu sou sincero comigo mesmo. Eu sei que o que eu tô fazendo tá ajudando as pessoas. Eu consigo ver a diferença que eu faço na vida dos meus alunos. Eu consigo, por mais que eu em alguns momentos fique muito atarefado, não consiga dar talvez a atenção que eu queria para outras coisas, para minha família, por exemplo, porque a questão de dar aula muitas vezes te obriga a dar aula à noite. E aí a pessoa que você vive junto trabalha de dia e fica em casa à noite, entendeu? Mas até algum tempo era inimaginável, a partir de fevereiro eu já vou dar aula só segunda e terça à noite. Quarta a gente já tem um compromisso junto, sexta eu não dava aula e quinta eu também não vou dar aula à noite. Então eu vou ter 3 dias, eu vou ter mais dias livres do que trabalhando. Naquela época, trabalhar sábado era uma obrigação. Toda escola obriga a trabalhar sábado. E à Agora noite, não trabalho nem impensável sábado. não trabalhar à noite, né? Agora eu não trabalho nem sábado, nem sexta. Sexta-feira eu resolvo uma coisinha aqui, uma ali, de vez em quando abro uma exceção para alguém, mas sexta-feira é o dia que eu faço outras coisas. E você ganha mais do que você ganhava naquela época, né? Eu ganho muito mais do que eu ganhava naquela época. Esse mês, eu parei assim, eu olhei a minha planilha assim, com tudo que eu ganho, tudo que eu gasto. E por mais que eu olhe e fale assim, cara, eu preciso me organizar. Eu não sou organizado. Eu olhar e falar assim, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ganhar o que eu ganho hoje. Nunca imaginei assim. Quando eu pensava assim, caramba, fulano é rico. Na minha cabeça era porque o fulano ganhava mais ou menos do que eu ganho hoje. E assim, eu sei que não é. Eu primeiro entendi que não é. Que a gente acaba gastando muito. E assim, querendo ou não, isso é bruto. Então, tem os gastos da escola, tem muitas coisas que ele
Mas ver ali aquele número ali, caraca, esse mês entrou tanto na minha conta, é assim, cara, não tem, assim, não tem explicação. É saber que a trancos e barrancos deu certo e eu não dependo de ninguém. Porque eu acho que quando a gente é empregado, a gente acha que tem liberdade, Que tem segurança. que tem segurança, mas não tem. Porque se você é empregado, basta uma pessoa, basta um coordenador que não foi com a tua cara, virar pro dono da escola e falar assim: olha, a gente não vai poder continuar com ele. E você é mandado embora. Uhum. Quando você tem alunos, principalmente quando você tem turmas, cara, se aquela pessoa teve um problema e não conseguiu continuar, tudo bem. Vai afetar 5%, 10% do seu, sei lá, 20% que seja, se você tem poucos alunos, ou se é um aluno que paga muito, mas você não vai ficar desempregado por causa de uma pessoa. E nunca, nunca, que eu sei que quem está vendo isso aqui tem medo que eu já tive. Nunca todos os alunos vão cancelar no mesmo mês. Tô A gente vendo. fica com medo, mas nunca eles vão cancelar todos no mesmo mês. E se, bom, primeiro eu só quero fazer um disclaimer que eu te perguntei isso porque sua história teve muitas idas e vindas e altos e baixos e caminha e uma história bem diversificada, Vitor. Geralmente quando eles contam as histórias aqui, foi, passei 5 anos ali, 10 anos aqui, agora eu tô aqui. A sua não, foram vários pontos. Então, assim, eu quero que terminando esse episódio você sente pra almoçar e consiga conversar com esse Vitor antigo e falar, cara, olha só. Meu Deus, a gente chegou aqui. Porque a gente não faz isso no nosso dia a dia, sabe? A gente Uhum. esquece de realmente reconhecer tudo que a gente conseguiu e pensar, o que eu vivo hoje já foi meu sonho. Então, para você ter essa sensação, terminar uma sexta-feira feliz, eu acho muito gostoso a gente reconhecer assim, conversar com a Isis e falar, cara, você lembra aquela época? Nossa, era outro Vitor. De vez em quando Mas, eu faço isso. é uma delícia. E agora, a última coisa, eu quero que você deixe uma dica, um conselho que você daria para o professor que está começando agora, que tem. Vamos lá, seu episódio é diferente para um professor com TDAH que acha que não é possível, justamente por ele não conseguir se organizar. Que conselho você daria, assim, para ele conseguir seguir o sonho dele? Cara, bom, eu tô tentando ajudar um colega que tem TDAH também. E assim, o que eu acho que é legal é, primeiro, entenda seus pontos fortes. O TDAH vem cheio de pontos fracos. Você não consegue se concentrar como uma pessoa normal. Algumas coisas, você vai ver todo mundo seguindo o mesmo caminho e para você não vai rolar, entendeu? Eu, no caso, por exemplo, eu vi a galera na trilha fazendo as aulas do começo e final bonitinho, assim, não sei o que, blá, blá, blá. E para mim não funcionava do mesmo jeito. Eu não conseguia sentar e assistir aula por aula e botar em prática aula por aula. Mas aprenda o jeito que você trabalha. Se você só trabalha com pressão em cima de você, pressione-se. Então, se você acha que você nunca vai conseguir abrir a sua turma porque você não tem nada preparado, vai para o seu Instagram, põe uma data e diga: turmas tal data, matrículas abertas. E aí você vai Esse vai ter que ser fazer porque complicado. você tem um prazo. Se trata, vai no médico, faça terapia, entenda como você funciona. Isso aí é para todo mundo, não é só para quem é neurodivergente. É, A gente precisa entender o nosso jeito de funcionar. Se você tem TDAH, estuda tudo que você puder sobre TDAH. Se você tem autismo, qualquer coisa que você tem, estuda tudo que você puder. Porque aí, até quando você estiver fazendo errado, até quando você estiver cheio de coisa para fazer, você estiver no celular, assim, ó, no Instagram, 1 hora, você consegue parar e virar e falar assim: tá, eu sei que isso tá errado, mas eu sei que eu não tô fazendo isso, que eu sou um vagabundo preguiçoso. E você também consegue lutar contra isso. Tá, eu sei que eu tô fazendo isso, mas eu preciso parar. Faça o que dá, da forma que dá. Feito é melhor do que perfeito, então às vezes a gente não vai ter as condições perfeitas, mas começa do jeito que dá, vai do jeito que dá e tenha. Em inglês tem essa palavra, né? Accountability. Não sei se em português tem accountability. Não sei como que. Deixa eu pesquisar aqui. nossa, também não sei. Não é bem responsabilidade, mas é você ter algo que te bote em xeque, que te cobre aquilo. Então, porque normalmente a nossa cabeça, se não tem prazo, não vai ser feito. Exato. Então, assim, o que que você precisa para isso? Você precisa falar para alguém? Você precisa combinar com alguém? Você precisa ter um parceiro que vai entrar junto com você e vocês vão definir metas juntos. E aí você vai ter que prestar contas para essa pessoa sobre o que você fez naquele período. Ou você vai entrar na trilha e você vai falar, gente, Tem um mecanismo de comprometimento lá. Se e você aí, precisar. até tal data eu vou fazer isso, me cobrem. E aí a galera vai ficar assim, e aí, como que tá? O que que você tá fazendo?
E assim, se envolva, faça essas coisas parte da sua rotina. Fazer parte da comunidade e ter a nossa conversa lá toda sexta me ajuda porque, na minha cabeça, até sexta, eu tenho que ter feito alguma coisa pela minha empresa, além de dar aula. Pra você contar pra ela Não tem depois. ninguém me cobrando, não tem ninguém, mas eu me sinto nessa responsabilidade. E tente ajudar outras pessoas, porque quando a gente ajuda outras pessoas, a gente vê, às vezes a gente sabe e não pratica. Então, quando a gente fala isso com outra pessoa, isso fica mais forte pra gente e a gente acaba se esforçando para praticar também. Faz sentido. É isso? Acho que se eu não parar agora, eu vou ficar até 1 hora da tarde. Então, é isso. Vitor, A eu tô grosso muito modo é isso feliz. Ah, eu adorei esse episódio. Fiquei muito feliz. também. Fiquei emocionada também. Obrigada por você ter aceitado participar. Eu acho que seu episódio foi muito importante. A gente normalmente tem muitas professoras, eu já falei disso dentro da trilha, e existe uma diferença entre como as mulheres e os homens se comportam em termos de execução de tarefas também e tal. Geralmente as mulheres elas estão mais fáceis, geralmente, tá? Para poder organizar, planejar, gerenciar e fazer. Mas os homens, eles tomam decisão muito. Mas elas tomam decisão voltada pelo emocional e o homem muito pelo racional. Se faz sentido, eu vou fazer. Se não faz, não faço. Ponto, acabou. Então foi legal chamar você. Eu queria chamar essa visão, que você é essa pessoa do faz sentido, eu faço, não faz, não vou fazer. Não há Deus que me faça fazer isso. E é legal mostrar pra vocês uma visão diferente. E principalmente de uma pessoa que é neurodivergente, que tem uma condição que muitas vezes poderia ser vista como: ah, esse aqui não vai conseguir fazer não, porque ele tem TDAH, pra ele é impossível. E muita gente vem falar pra mim que é mesmo. Lá na trilha a gente tem muitas pessoas com TDAH, com autismo. Acho que as duas meninas do cafezinho que estão indo ultimamente, né? Elas também têm. Aham. E a gente tem essa conversa, gente, a partir de qualquer viés. A questão em que você que está ouvindo a gente precisa terminar esse episódio simplesmente com uma sensação. Independente se você tem uma condição que dificulta ou se você não tem nenhum tipo de background sobre isso, você é capaz de fazer dentro das suas condições. Não existe uma receita. Então você não vai ter exatamente o mesmo percurso que o Vitor, ou a Bia, ou a Nicole, ou qualquer outra pessoa que está contando história aqui. Mas você vai ter a sua história, do seu jeito. Você vai chegar onde você quer. Só que você tem que confiar um pouquinho em você, tá? Porque a gente somos os nossos primeiros testemunhos de nós mesmos na Terra. E a gente tem que continuar se testemunhando. Vitor, muito obrigada pela sua presença. Espero que você tenha gostado de participar também. Foi muito gostoso estar por aqui. E obrigado por você ter liberado um pedaço da sua sexta para estar aqui com a gente. Foi ótimo. Muito obrigado por me fazer pensar. Eu tive uma aula com uma aluna até agora há pouco, e a gente entrou nos papos meio filosóficos também. E eu falei, ó, tá me preparando para o podcast que eu vou daqui a pouco. E por ser a pessoa que quer ajudar outros professores a crescer de forma saudável. Por Saudável. falar sobre saúde mental, por falar tem os seus não negociáveis. Abra turmas, não porque você vai ganhar mais, abra turmas porque você vai ganhar a mesma coisa trabalhando menos. Para você ter tempo para suas coisas pessoais. Para todo mundo que tá ouvindo, gente, entre na trilha. Se você não tem, se você tá apertado, claro, não façam loucuras, pelo amor de Deus, mas Opa, por exemplo. se você, Teve uma mas menina que já fez isso. mas assim, se você tem uma pessoa que você confia, que confia em você, pega um cartão de crédito emprestado, faz aquele parcelamento, deixa de ir em um restaurante no mês por um mesinho, que os resultados vão vir. Se você entrar e se você fizer o mínimo, os resultados vão vir, vão vir, vocês vão conseguir. Você vai conseguir pagar aquele investimento e muito mais, e você vai se sentir muito mais preparado para cuidar do seu negócio. E lembrem-se, Com quem contar. nós não somos professorzinhos de inglês da esquina que botam uma plaquinha na frente de casa, não. Mas nós somos pessoas de negócios. Quando vocês tiverem isso em mente, muda tudo. Acabou, é outra vida, de verdade. Muito Muito obrigada, Vitor. obrigado. Obrigada a vocês que estão Bom ouvindo a estar gente. com Espero que vocês você. tenham gostado. Ai, foi lindo! Espero que não saia, que ainda vou falar com você. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vejo vocês no próximo episódio. Então, difícil a gente superar esse aqui. Sempre tem um episódio que é muito forte, que a gente sai emocionado. Difícil superar esse. Vamos ver se a gente consegue. Vejo vocês no próximo. Deixa o like aqui se você tá vendo pelo YouTube. Pelo Spotify, acho que também tem como dar uma curtida, hein? E confira os outros Dá episódios. a nota, bota 5 estrelinhas lá no Spotify. Ah, bota 5 estrelas, hein? Se tem como dar nota, por favor. E uma coisa que eu gosto muito de saber, me conta no direct. Em que momento você tá ouvindo esse podcast? Eu sou viciada em saber o que que as pessoas fazem. Então, eu gosto muito quando eu tô lavando louça. Admito que é meu horário favorito de ouvir podcast. E aí, vocês me contam o que que vocês estão fazendo. E vejo vocês nos próximos. Um beijo.